Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 51. Capítulo 359. A luz da manhã, filtrada pelas flores de gelo que lembravam névoa na janela da carruagem, espalhava-se sobre o grosso tapete de pele no interior da carruagem. Louis abriu os olhos, sua mão tocando um cobertor macio e quente. A temperatura dentro da carruagem era constante e o fogo do fogão estável. Lá fora, um vento cortante e a neve rugiam, mas dentro da carruagem, o ambiente era tão confortável quanto em um grande salão. A carruagem do Lorde, especialmente projetada, foi construída sob medida pelos artesãos da Maré Vermelha. Uma lareira foi embutida em um dos cantos, e tubos de cobre distribuíam o vapor quente uniformemente para os assentos e a cama. Mapas e planos de batalha estavam pendurados nas paredes, enquanto alguns registros estatísticos de várias partes da região norte estavam colocados na estante. Louis levantou-se do cobertor grosso, vestiu um casaco forrado com pele de raposa e calçou suas botas de pele. Já se passaram mais de 10 dias desde que partimos, murmurou ele. O território dos dragões de gelo não ficava longe, eles chegariam hoje. Ele acenou com a mão, ativando habilmente o sistema de inteligência diária. Uma tela de luz azul pálida surgiu silenciosamente na carruagem, e linhas de inteligência se desdobraram lentamente. Atualização diária de inteligência completa? Boom! O Visconde Bolton, o Conde Aroth, o Visconde Shiman, o Marquês Cran e o Conde Holmes, 5 indivíduos, aceitaram financiamento do 6º Príncipe Aasta, na guarnição do território do Dragão de Gelo. Está confirmado que eles se juntarão ao seu novo salão do Conselho da Terra do Norte, numa tentativa de reconstruir o sistema de alocação de recursos e enfraquecer a influência da Maré Vermelha. 2. Asta, aproveitando-se de sua posição real no território do Dragão de Gelo, seduziu o líder bárbaro Wu, oferecendo grãos, pastagens e títulos imperiais em troca de ajuda. Ele ordenou que Wu lançasse ataques contra a Maré Vermelha em 20 dias e o encorajou a tentar invadir a cidade da Maré Vermelha para causar destruição. 3. As várias tribos bárbaras discutiram sua resposta e, por fim, decidiram não seguir as ordens de Asta. Em vez disso, optaram por atacar proativamente o Conselho Nobre do território do Dragão de Gelo, tentando eliminar os lordes das terras do norte de uma só vez e desencadear o caos generalizado. Louis examinou os relatórios com o olhar mudando sutilmente de direção. O espetáculo começou, murmurou ele, com um toque de desdém na voz. A primeira informação obtida foi claramente a sondagem de Asta. Ele era apenas um fantoche com um poder vazio, mas agora, reunindo alguns nobres gananciosos, ousou tentar reconstruir a estrutura das terras do norte? Os lábios de Louis se curvaram ligeiramente, mas seus olhos permaneceram imperturbáveis. Novo salão do conselho, ele repetiu baixinho, como se estivesse mastigando algum brinquedo insignificante. Ele já havia previsto há muito tempo que os antigos nobres das terras do norte não ficariam satisfeitos, especialmente aqueles nobres muito antigos das terras do norte. Mas diante dessa inteligência, eles finalmente revelaram suas verdadeiras intenções e fizeram sua escolha. Isso foi uma declaração de guerra e um juramento de lealdade. Diante disso, uma contramedida era apenas lógica. Ele se levantou e mancando deu alguns passos, parando por um instante diante do mapa da batalha que estava na carruagem. Os nomes desses nobres passaram pela sua mente um a um. Alguns haviam buscado ajuda do território da Maré Vermelha em seus momentos mais difíceis, enquanto outros haviam expressado sua lealdade após a morte do Duque. No entanto, agora, um a um, eles se opunham secretamente a ele. Ridículo, riu Louis num tom indiferente. 2. Asta, aproveitando-se de sua posição real no território do Dragão de Gelo, seduziu o líder bárbaro, oferecendo grãos, pastagens e títulos imperiais em troca de ajuda. Ele ordenou que Asta lançasse ataques contra a Maré Vermelha em 20 dias e o encorajou a tentar invadir a cidade da Maré Vermelha para causar destruição. A segunda informação fez Louis bufar. A capacidade de Asta de subornar os bárbaros não passava de fanfarronice, fruto de suas próprias fantasias. Como poderiam lobos ingratos como os bárbaros obedecer a um príncipe com um título vazio? No máximo, ele estava interessado nos grãos e suprimentos de ajuda humanitária. Além disso, com a atual força militar da Maré Vermelha, mesmo que quisessem vir, talvez não conseguissem causar muitos problemas. 3. As várias tribos bárbaras discutiram sua resposta e, por fim, decidiram não seguir as ordens de Asta. Em vez disso, optaram por atacar proativamente o Conselho Nobre do território do Dragão de Gelo, tentando eliminar os lordes das terras do norte de uma só vez e desencadear o caos generalizado. A terceira parte foi realmente interessante. Embora os bárbaros tenham sofrido pesadas baixas na guerra contra Tistu, quase tendo suas espinhas quebradas, quando os lobos selvagens restantes se reuniram de fato nas planícies nevadas, eles ainda conseguiram formar uma nevasca forte o suficiente para perturbar a ordem das terras do norte. Sua selvageria não se extinguiu porque eles esqueceram a dor, mas sim porque nunca se submeteram de verdade. Com exceção da região sudeste afetada pela Maré Vermelha, muitas tribos bárbaras em diversos cantos nunca foram verdadeiramente incorporadas ao sistema de governo. Aquele príncipe realmente pensou que alguns sacos de grãos e algumas promessas poderiam comprar a lealdade desses lobos? Absurdo e ridículo. A Maré Vermelha passou quase 2 anos coordenando assuntos militares e políticos e implementando sistemas, mas ainda não havia subjugado completamente essas tribos. E ele, por outro lado, tolamente tentou fazê-lo servi-lo com a mera isca do lucro, acabando por levantar uma pedra para deixar cair no próprio pé. Esses bárbaros sofreram inúmeras mortes e ferimentos, mas jamais abandonaram seu olhar cobiçoso. Não se contentavam apenas em sobreviver. Quando as planícies nevadas pegassem fogo de verdade, o primeiro a ser engolfado seria, sem dúvida, o tolo que acendesse o pavio.
Como esperado, a matilha de lobos começou a abrir as mandíbulas, disse Luís suavemente, com um tom de voz como a neve caindo. Atacar o conselho nobre do território do dragão de gelo? Absurdo, porém preciso. Luís não se irritou, em vez disso, sorriu. Essa proposta era, de fato, muito mais razoável do que atacar a Maré Vermelha, e se adequava ainda melhor às suas intenções. Um plano começou a se desenrolar em sua mente. Se forem organizados de forma inteligente, Luís virou-se e puxou a grossa cortina de tecido, dizendo ao escrivão, chame Lambert. Tenho algumas coisas para lhe ensinar. De manhã cedo, o céu fora do território do dragão de gelo estava apenas começando a clarear. A neblina ainda não havia se dissipado e o caminho da montanha coberto de neve ainda parecia lamacento e difícil de percorrer. O comboio da Maré Vermelha entrou lentamente. Não se tratava de um enviado comum de um lorde, mas sim de uma demonstração de poder sem disfarces. Uma força de vários milhares de pessoas como uma besta de aço silenciosa, avançava sobre esta terra onde a autoridade imperial ainda persistia. À frente seguia-se uma pesada carruagem blindada como uma fortaleza de aço. Rebites grossos e trilhos de aço reforçado à estrutura a envolviam. O emblema da Maré Vermelha estava gravado lado a lado na frente, e uma bandeira com bordas douradas e estampa de sol tremulava ao vento da manhã, como um sol de inverno nascendo, anunciando uma nova era. E ao redor da carruagem estava a principal força militar da Maré Vermelha. A Ordem dos Cavaleiros da Vanguarda, liderada por Lambert, usava capas vermelho-prateadas e armaduras uniformes preto-avermelhadas, dispostas em 5 colunas, como bainhas de espadas. A principal ordem dos Cavaleiros da Maré Vermelha, com mais de 300 homens, cavalgava em formação solene, os cascos de seus cavalos firmes como batidas de tambor, suas longas lanças como uma floresta, suas armaduras refletindo a luz como mercúrio derramado, formando o símbolo mais marcante do poderio militar nas terras do norte. Atrás da carruagem, as carruagens do Salão Econômico da Maré Vermelha, do Salão do Conselho e do Salão de Assuntos Militares estavam ordenadamente dispostas na procissão, cada uma delas um prédio administrativo móvel. Escribas, enviados políticos e observadores do Conselho estavam em seus postos, vestidos uniformemente e com semblantes solenes. Acompanhando-os estava também uma delegação de nobres rendidos do Sudeste, que não eram meros seguidores, mas testemunhas e propagadores do poder da Maré Vermelha. 8 corcéis de gelo lideravam o caminho lado a lado, seus cascos de ferro pisoteando a neve como tambores de guerra, suas armaduras tilintando numa sinfonia de matar a todo custo. As ruas do território do dragão de gelo já haviam sido limpas. Os plebeus foram temporariamente expulsos para a periferia, para que suas figuras emaciadas não poluíssem a paisagem e ofendessem os olhos dos nobres senhores. Acima das muralhas da cidade e abaixo da comitiva de boas-vindas, os vários nobres das terras do norte aguardavam há muito tempo. Na linha de frente estava o sexto príncipe Asta August. Ele se esforçou para manter seu sorriso acolhedor, mas seu olhar inconscientemente seguiu a torrente de aço que se aproximava, ficando cada vez mais paralisado. Asta achava que estava bem preparado, pois tinha ouvido dizer que a Maré Vermelha possuía soldados, suprimentos, armas e um sistema, mas ao ver com os próprios olhos, um sentimento de medo surgiu espontaneamente. A procissão da Maré Vermelha era como uma fortaleza vinda do sul, esmagando inexoravelmente e sem emoção toda a antiga estrutura do norte, centímetro por centímetro, na lama e na neve. Isso fez com que os planos do Conselho de Reconstrução de Asta parecessem nada mais do que uma demonstração de poder superficialmente grandiosa e cortesã. Uma cortina bordada que não conseguiu bloquear a tempestade que se aproximava do sul. Sua garganta se moveu levemente, mas nenhum som saiu. Seu coração estava gelado, e ele nem sequer ousou cerrar os punhos, temendo que o suor frio em suas palmas traísse sua compostura. Ao lado de Asta, o enviado supervisor da capital imperial, Camille, demonstrou uma mudança de expressão ainda mais drástica. Ao ver a carruagem principal com a roda solar de bordas douradas gravada, aproximando-se lentamente, ele se lembrou da caixa de refeição que Louis lhe enviará naquele banquete. Não houve acusação, apenas um copo de vinho erguido e aqueles olhos serenos. Agora, reunidos, enquanto observava a procissão do jovem lorde, seu coração se encheu apenas de pavor. Camille entendeu que havia perdido a iniciativa e que só lhe restava acatar. Não importava o que Louis dissesse, ele não ousava recusar. Ele se esforçou ao máximo para manter a postura, mas suas costas estavam ligeiramente curvadas. Quando a carruagem principal da Maré Vermelha passou por ele, seu olhar inconscientemente baixou meio centímetro. Mais adiante, a facção da antiga Aliança Nobre da Terra do Norte, composta por Holmes, Cran, Bolton e outros, estava em suspense. Eles já foram um símbolo de influência na Terra do Norte, preparando-se para se aliar ao príncipe e pressionar coletivamente a Maré Vermelha. Mas naquele momento, ao observarem a procissão se aproximando, seus ânimos se esvaíram instantaneamente. Alguns agarravam seus cetros com os rostos pálidos, outros praguejavam em voz baixa, rangendo os dentes. A agenda ainda nem tinha começado, e eles já tinham perdido o ímpeto, as mentes estavam em desordem, chegando mesmo a reconsiderar internamente a sua lealdade. Em contrapartida, os nobres rendidos do Sudeste, que acompanhavam o fim da procissão, demonstraram evidente orgulho. Parece que Lord Louis está aqui para tomar posse do território, deixando-nos desfrutar de sua glória, disse um jovem barão, lançando um olhar desdenhoso para as muralhas manchadas da cidade do território do dragão de gelo. Este lugar miserável não chega nem perto do meu território. Uma viscondessa franziu o nariz, cobrindo-o com um lenço e dizendo suavemente, o ar está úmido, e a tinta no portão da cidade está toda descascada, como uma aldeia rural que nunca viu uma carruagem. Seu olhar percorreu a carruagem principal da Maré Vermelha. É assim que a nobreza deveria ser. Os nobres cindidos mantiveram a cabeça erguida, olhando para os nobres do dragão de gelo de ambos os lados com desdém e desprezo evidentes. O que resta a essas pessoas além de sua linhagem? Zombou discretamente um visconde do Sudeste.
Comparados a eles, nós somos os que realmente representamos o futuro. A cidade foi completamente arrasada e humilhada pela cidade da Maré Vermelha. Todos os olhares estavam agora voltados para a carruagem principal, que passava ruidosamente como um castelo. Louis não precisou falar. Sua entrada já havia esmagado todos os seus oponentes. O território do Dragão de Gelo havia escapado das mãos do sexto príncipe e passado para o comboio da Maré Vermelha liderado por aquele jovem lorde. A carruagem de Louis parou firmemente em frente aos nobres. Todos cessaram suas discussões com os olhares fixos na carruagem. Em meio ao silêncio, a porta blindada se abriu lentamente. Uma mão enluvada com uma luva de couro prateada pressionou o batente e um jovem saiu devagar da carruagem. Ele vestia um longo manto vermelho, sua figura tão alta e ereta quanto uma lança. Sem dizer uma palavra, sua aura já superava a de todos os outros. Este era o verdadeiro senhor das terras do norte, pensavam a maioria dos nobres em seus corações. Asta virou a cabeça e viu as expressões dos vários nobres, alguns surpresos, alguns hesitantes, alguns ressentidos, alguns sem palavras. Uma profunda humilhação o invadiu. Ele finalmente percebeu que não podia mais permanecer em silêncio. Não, ele não podia deixar que ele continuasse a dominar. Então Asta reprimiu suas emoções, exibiu seu característico sorriso gentil, deu 2 passos à frente e disse em voz alta: "Bem-vindo, senhor da Maré Vermelha, a glória do norte, sua excelência o conde Louis Calvino." Todos os olhares se voltaram para os dois, começando a avaliar a situação. Asta continuou sorrindo, gesticulando para todos os nobres. "Esta é a reunião mais importante do norte, e este é o momento para mim, o sexto príncipe do Império Sangue de Ferro, enviado real para a reconstrução do norte, discutir o futuro com todos vocês. O território do Dragão de Gelo dá as boas-vindas a todos vocês em nome da família real. Que possamos trabalhar juntos para construir uma nova ordem no norte." Ele enfatizou deliberadamente as palavras família real para destacar sua identidade. Enquanto ele mantivesse essa identidade, ele não teria perdido. Louis sorriu levemente, fazendo uma reverência nobre, digna e elegante. Seu tom era gentil e apropriado. "Ser convocado por Vossa Alteza é uma bênção para as terras do norte. A Maré Vermelha está disposta a contribuir com seus humildes esforços, discutir grandes planos com todos vocês e trabalhar juntos para traçar um novo mapa para as terras do norte." Louis falou com sinceridade, suas palavras foram polidas e seu tom gentil. Cada palavra transmitia perfeitamente o respeito e a humildade esperados entre nobres. Para um observador, isso soaria simplesmente como uma troca de gentilezas perfeitamente normal, sugerindo até mesmo a deferência de Louis para com o príncipe. Mas Asta sentiu uma dor surda no coração enquanto ouvia. O tom era demasiado natural, demasiado sereno, como se ele fosse o anfitrião da reunião, e não um participante convidado. Mais irritante ainda foi a expressão "esforços humildes", que sutilmente lembrava a todos que ele não estava obedecendo a ordens para comparecer, mas sim agindo por cooperação e boa vontade. Cada frase era impecável, cada palavra à prova de falhas, mas Asta achou tudo tão desconfortável quanto picadas de agulha. Ele manteve o sorriso, mas sua garganta apertou e ele teve que pigarrear suavemente para disfarçar a gafe. Embora o exército não vá entrar na cidade, ele pode ser posicionado fora do território do Dragão de Gelo, acrescentou Asta com um sorriso, num tom o mais natural possível, como se fosse apenas um acordo de rotina para a recepção da reunião. Claro, Louis assentiu levemente, como se já esperasse por isso Lambert. "Sim, meu senhor", disse o cavaleiro Lambert, curvando-se em reconhecimento, e então liderou o regimento de cavaleiros para que silenciosamente virassem seus cavalos e contornassem o lado sul do território do Dragão de Gelo. O clangor das armaduras e o movimento sincronizado dos cascos, mais de 300 cavaleiros, como uma coluna de dragões de aço recuando para a floresta nevada sob a luz da manhã, moviam-se silenciosamente, mas sua presença pesava muito no coração de todos. "Esta ordem de cavaleiros é provavelmente a mais elitista do norte", exclamou um nobre em voz baixa, observando tudo de perto. "Cada um deles é um cavaleiro extraordinário." O rosto de outro nobre empalideceu, incrédulo com o que via. Todos ficaram em silêncio. O silêncio não transmitia medo da Maré Vermelha, mas uma profunda reverência pelo próprio Louis. Abaixo dos muros da cidade, ninguém mais ousava sussurrar. No ar, restavam apenas o eco distante dos cascos e o farfalhar do vento com a bandeira da Maré Vermelha. Capítulo 360. Na parte norte do território do Dragão de Gelo, no fundo de um vale, a neve cobria-se abundantemente e florestas brancas encobriam o céu. Nessa terra negligenciada e coberta de neve do norte, uma força em declínio despertava silenciosamente, preparando-se para um contra-ataque final. No interior da caverna, tochas amarelas e fracas, alimentadas com óleo de animais, tremeluziam, sua luz alongando as sombras de dezenas de figuras. Eles vestiam peles de animais, empunhavam lâminas de ferro, alguns usavam capacetes de osso com penas, outros tinham tatuagens ancestrais esculpidas em seus rostos. E alguns, quase nus, permaneciam descalços sobre o gelo, como se o vento frio jamais tivesse sido capaz de afastá-los. Esses eram os chefes e líderes remanescentes das tribos bárbaras. Para ser preciso, isso foi tudo que o campo de neve conseguiu reunir em sua resistência final. Vulu estava de pé junto à fogueira, observando silenciosamente a multidão, sua figura recortada em uma sombra escura pela luz do fogo. Seu título era enviado especial, escolhido temporariamente pelas várias tribos para transmitir as opiniões dos bárbaros ao príncipe. Do lado de fora da caverna de gelo, várias facções, incluindo Rocha Negra, Lobo da Neve e Lamento, haviam reunido quase 600 guerreiros ferventes de sangue. Eles se destacavam em investidas e combate corpo a corpo, eram saqueadores treinados desde jovens com inúmeras conquistas em batalha, a elite entre os bárbaros, carregando a memória do sangue.
Essas pessoas representavam o que restava da força dos bárbaros. Eles foram reunidos com um único propósito. Eles não confrontariam um regimento de cavaleiro do norte diretamente. Tal confronto seria arriscar suas vidas por um resultado incerto. O objetivo deles era um ataque de decapitação, derrubar a longa mesa no momento da reunião, para que aqueles nobres e tomadores de decisão que brindavam e riam sentissem o gosto do medo em meio ao fogo e ao caos. Se tivessem sucesso, o norte entraria em desordem, e eles poderiam confiscar grãos, reivindicar terras e garantir uma rédea de esperança para o futuro. Se eles falhassem, seria a aniquilação completa, e o nome dos bárbaros poderia desaparecer para sempre da memória desta terra. Ao redor da fogueira, os olhos da multidão expressavam tanto medo quanto determinação. Jovens guerreiros empunhavam seus machados curtos, enquanto os mais velhos entoavam suavemente os nomes de seus ancestrais. Todos sabiam que não se tratava de uma simples vingança, mas sim de uma última cartada. Este foi o último ataque do Campo de Neve. Uma aposta pela sobrevivência, um ataque que poderia mudar o destino deles. Vulu ficou um tanto confuso e sem saber o que fazer. Seu plano original era simplesmente transmitir as ordens de Asta, permitindo que as várias tribos decidissem suas ações de forma independente. Segundo sua estimativa inicial, esses chefes tribais, no máximo, enviariam pessoas para hostilizar o perímetro externo do território da Maré Vermelha algumas vezes, apenas para dar alguma credibilidade ao sexto príncipe e obter alguns sacos de grãos em troca. Mas a situação havia saído completamente do seu controle. Quando soube do plano deles de atacar o território do Dragão de Gelo durante a reunião e exterminar todos os nobres, ele quase pensou ter entendido errado. Você está louco, sussurrou Vulu, o suor em sua testa congelando no frio. Aquele é o território do Dragão de Gelo, não a terra de qualquer nobre. Os cavaleiros do Império estão guardando-o. Se agirmos, será o fim de nossas tribos. No breve silêncio junto à fogueira, vários chefes tribais mais velhos também começaram a hesitar. Talvez ele tenha razão, murmurou um velho. Se conseguirmos um pouco de grãos, será o suficiente para a tribo passar o inverno. Vulu acreditava que a voz da razão finalmente prevaleceria sobre aquela loucura momentânea e se preparava para analisar e transmitir gradualmente as intenções de Asta, deixando que os membros de sua tribo ponderassem suas opções. Então, o jovem líder bárbaro, que agora comandava a maioria dos guerreiros, levantou-se subitamente, seus dedos dos pés raspando levemente no gelo. Os olhos de Kark brilharam com uma intensidade fervorosa e sua voz se elevou abruptamente. Chegamos até aqui, vamos recuar? Para onde mais podemos recuar? Se recuarmos, eles zombarão de nós, arrombarão nossas portas, queimarão nossas lareiras e farão nossos filhos mendigar. Isso não é sobrevivência. É apenas agarrar-se à vida, esperar mais é um beco sem saída. Desta vez, não se trata de uma ordem alheia, nem de um saco de farinha, mas sim do futuro dos nossos jovens, dos ossos dos nossos antepassados. Derrubar a mesa do conselho, fazer com que aqueles no poder sintam o gosto do medo, está é a nossa escolha certa. Kark falou com forte convicção, como se estivesse despejando décadas de repressão em uma única aposta desesperada. Quando suas palavras foram proferidas, houve um breve silêncio na caverna, seguido por ondas de sussurros e ecos como uma avalanche. Os jovens líderes se levantaram quase instintivamente, com os punhos cerrados e os olhos brilhando com uma excitação sedenta de sangue. Eles tinham visto os estandartes do Império tremularem e retornaram ensanguentados na calada da noite. As palavras de Kark inflamaram sua raiva e saudade. A geração mais velha permaneceu em silêncio por mais tempo. Um ancião de cabelos brancos finalmente sussurrou. Não podemos agir precipitadamente, mas se não resistirmos, o que mais podemos fazer? A voz de outro chefe tremia. Tudo o que queremos é viver. Vulu, encurralado, deixou as mãos caírem inertes. Provavelmente sabia que aquela operação já não podia ser interrompida. Se for apenas um caso de assédio, e pudermos conseguir alguns sacos de grãos e direitos de pastoreio, isso já seria suficiente para muitos viverem o resto de suas vidas em paz, afirmou Vulu, expressando sua racionalidade de forma contundente. Mas Kark não recuou. Caminhou até a fogueira, curvou-se e pegou uma tocha, erguendo-a como um estandarte. A luz da fogueira dançava em seu rosto jovem, projetando uma longa sombra. Vocês têm razão, talvez viver seja importante. Mas que sentido há em viver se temos que baixar a cabeça todos os dias? Não somos vassalos do Império. Devemos fazê-los lembrar que o Campo de Neve também pode decidir seu próprio destino. Não havia ressentimento em sua voz, apenas uma resolução que transformava o desespero em determinação. Os gritos dos jovens ficaram mais altos, a caverna ecoando como um deserto varrido pelo vento, as vozes se acumulando em camadas, finalmente vencendo a hesitação. Vários chefes tribais experientes trocaram olhares. Após um longo silêncio, assentiram lentamente. Não se tratava de um acordo ativo e apaixonado, mas sim de uma sensação de impotência. Algumas entoavam cânticos suaves para proteger seus ancestrais, enquanto outras batiam nos ombros dos jovens ao lado com mãos ásperas, como se lhes confiassem tanto suas bênçãos quanto seus medos. Vulu fechou os olhos, sentindo o frio dentro de si aumentar. Ele sentiu uma maré carmesim subindo dentro da caverna, ouvindo os ecos metálicos de passos jovens. Sua expressão era complexa. Vendo que todos os chefes tribais haviam concordado em silêncio, ele finalmente cedeu, revelando apenas as informações que possuía. Vulu apontou para o mapa rudimentar estendido no chão, com a voz rouca e cautelosa. A elite da Maré Vermelha está guardando o sul. O portão leste é o acampamento das antigas famílias nobres. O portão norte, a única entrada para o salão principal, é guardado apenas pelas tropas do quarto príncipe.
Temos um informante lá que pode abrir 2 passagens secretas. Ele fez uma pausa e acrescentou. Além disso, depois de amanhã haverá a queima de fogos de artifício da Maré Vermelha, que é uma espécie de bomba mágica para o espetáculo. É barulhenta e pode encobrir nossos movimentos. Se formos agir, essa será a única oportunidade. Ao ouvirem isso, os chefes começaram a conversar em voz baixa, suas sombras se entrelaçando e balançando junto à fogueira. Então agiremos, concluiu Kark, enquanto os nobres estiverem reunidos no salão principal. Primeiro, quando os fogos de artifício começarem, nosso informante abrirá a passagem secreta do portão norte. Segundo, os guerreiros da fervura de sangue invadirão o salão principal, usando óleo de lamparina para selar os 4 portões. Terceiro, eu pessoalmente liderarei a equipe de ataque diretamente às figuras importantes, visando Asta e Louis, as 2 pessoas mais poderosas do norte neste momento. Se matarmos um deles, lucraremos. O plano era rudimentar, mas suficientemente letal. Todos entendiam que mesmo que não conseguissem destruir todos os nobres, matar apenas os mais fortes mergulharia o norte no caos. Nessa altura, eles já podiam dispersar-se e fugir, saquear grãos e bens, e reconstruir as suas tribos. A multidão se dispersou e Vulu sentou-se sozinho no penhasco de gelo, contemplando as luzes distantes do território do dragão de gelo. O vento e a neve açoitaram seus ombros, estilhaços de gelo arranharam suas bochechas, ardendo como agulhas finas. Ele olhou para aquele tênue brilho de luz, sem saber se era sua última chance ou o prelúdio para a verdadeira aniquilação. Camille viveu com muito conforto este ano. Para ele, os ventos frios do norte eram apenas um ruído de fundo do lado de fora do salão de banquetes. O quarto príncipe Asta o tratou como um convidado de honra, banquetes diários, danças. Iguarias e belas mulheres quase o fizeram esquecer que ele era apenas um enviado especial da censura. As pessoas daqui o chamavam de os olhos enviados da capital imperial, e ele ficava feliz em fingir que ainda detinha a autoridade da censura da capital imperial. Ele bebeu o vinho do norte, ouviu as risadas hipócritas dos nobres e lentamente até mesmo aquela lembrança aterradora se dissipou. Mas o destino adorava pregar peças. Quando os cascos de ferro dos cavaleiros da Maré Vermelha entraram no território do dragão de gelo, as mãos de Camille começaram a tremer novamente. No banquete de hoje, Louis foi cortês com ele. Seu sorriso era contido, sua etiqueta impecável, sem a menor hostilidade. Mas isso só o deixava com mais medo, porque ele não sabia o que Louis queria que ele fizesse. Ele sabia que Asta não era páreo para Louis. A conversa desse jovem príncipe sobre reconstrução e ideais não lhe parecia nada mais do que uma piada da corte. O foco do território do dragão de gelo já havia mudado no momento em que a cavalaria de ferro da Maré Vermelha entrou na cidade. Além disso, Louis precisou de apenas uma frase para que a capital imperial soubesse que ele era um espião da Federação Esmeralda. O banquete terminou e Camille bebeu demais. Ele precisava de álcool para afastar aquela inquietação irritante. Ao retornar para sua residência, seus passos vacilaram. A luz de velas era fraca, o quarto tão silencioso que até mesmo as batidas do seu coração podiam ser ouvidas, e uma aura gélida o envolveu. Sobre a cama jazia uma carta cuidadosamente arrumada, seu envelope imaculado de um branco puro, o selo de cera com o emblema da Maré Vermelha em relevo. O padrão dourado do sol cintilava levemente à luz de velas, como se estivesse zombando dele. A mão de Camille parou no ar, sua respiração acelerando. Sentia a garganta apertada, incapaz de emitir qualquer som. Ele girou, seu olhar percorrendo cada canto do quarto. As janelas estavam bem fechadas, os cantos sombreados, e até o ar parecia normal. Ele saiu correndo pela porta e perguntou ao guarda, alguém entrou agora há pouco? O guarda pareceu perplexo, não, senhor. Ninguém se aproximou. Camille ficou em silêncio por alguns segundos, depois recuou lentamente para dentro da sala. Ele encarou a carta, suas pupilas tremendo, seus dedos inquietos. Após uma longa hesitação, finalmente estendeu a mão. O banquete noturno se dispersou, e os salões do território do dragão de gelo ainda conservavam um calor residual e o aroma de vinho. Asta August sentou-se à cabeceira da mesa com a taça de vinho vazia, mas permaneceu ali por um tempo sem querer pousá-la. Lá fora a neve farfalhava e as luzes se apagavam uma a uma, deixando sozinho. Ele se lembrou da cena que acabará de presenciar. Dentro do salão de banquetes, a luz dos lustres de cristal oscilava, e tapeçarias de seda exalavam o aroma de vinho quente e especiarias. Aqueles nobres do norte, famílias tradicionais enviados da capital imperial, vestidos com trajes suntuosos, reuniram-se em círculo ao redor do jovem conde. Risos e o tilintar nítido de taças de prata eram constantes. Os criados ofereciam vinho forte e envelhecido, e as bainhas das saias das criadas brilhavam douradas à luz de velas. O lugar todo estava tão animado quanto um banquete na capital imperial, só que o centro das atenções não era ele. Asta sentou-se na cabeceira da mesa, observando as pessoas se voltarem para Louis, elogiando-o, conversando e sorrindo respeitosamente. Naquele momento ele se sentiu como um mero pano de fundo, uma sombra supérflua naquele grande banquete. Aquele era o meu palco, murmurou ele baixinho, com um toque de amargura na voz. O nome de Louis Calvino era agora como um prego cravado em seu coração. Aquele sujeito não precisava dizer muita coisa, só por estar ali parado, todos involuntariamente olhavam para ele. Asta apertou o copo de vinho com força, os lábios tremendo. Se essa reunião de reconstrução ainda fosse dominada pelo outro partido, a Ordem do Norte pertenceria completamente à Maré Vermelha e não a ele, o autoproclamado enviado especial real. Nesse caso, ele jamais teria uma nova chance de ascender ao poder. Uma ansiedade reprimida agitava-se em seu peito. Se ele falhasse, não seria nada. Asta levantou-se abruptamente, vestiu o casaco e ordenou que Volu fosse trazido à sua presença. Volu chegou um bom tempo depois, trazendo consigo um arrepio. Asta olhou para ele e perguntou com certa ansiedade: como estão os preparativos para o ataque ao território da Maré Vermelha? Volu permaneceu imóvel, com a expressão tão calma como sempre.
Tudo foi organizado conforme as ordens de Vossa Alteza. As tropas se infiltraram novamente e estão apenas aguardando novas ordens. O dedo de Asta bateu levemente na mesa. Eles têm certeza do alvo? As defesas do território da Maré Vermelha estão frouxas. Escolheremos o momento apropriado para atacar, sem lhes dar chance de reagir. A voz de Volu era seca, mas firme, seus olhos sem piscar. Asta o encarou por alguns segundos, um brilho inquieto reluzindo em seus olhos. Seus lábios se contraíram levemente, como se estivesse reprimindo algo. Um instante depois, ele ergueu a mão e disse calmamente: pode se retirar, Volu. Volu fez uma leve reverência e se virou para sair. A porta se fechou suavemente atrás dele, deixando Asta sozinho no quarto. O ar pareceu se solidificar. Seu sorriso desapareceu gradualmente, deixando apenas uma emoção reprimida, quase distorcida, fervilhando em seus olhos. Ele não era assim desde o início. A partir do momento em que o imperador desapareceu, o mundo de Asta pareceu desmoronar. Ele sofria com noites insones, tomadas pela ansiedade, sempre sentindo uma mão invisível apertando sua garganta na escuridão. Ele temia acordar um dia e descobrir que havia sido esquecido, abandonado ou morto. Para sobreviver e provar que ainda merecia ser chamado de príncipe, ele começou a reunir aliados freneticamente. Cortejar Camille e subornar antigos nobres, até mesmo negociar com os bárbaros. Ele pagou um preço muito alto por isso: riqueza, reputação, poder. Ele chegou a ceder os direitos comerciais e de mineração mais cobiçados pelos nobres do sul, apenas para obter recursos e apoio. Tudo isso apenas para se fortalecer e não ser uma formiga que pudesse ser esmagada à vontade. Mas sempre havia uma pessoa bloqueando seu caminho: Louis Calvino. Aquele sujeito era o seu demônio interior. Muito bem, sussurrou Asta com a voz carregada de um frenesi contido. Muito bem, desta vez, tem que dar certo, senão... Enquanto falava, ele soltava uma risada seca e áspera, como se quisesse dissipar o frio que sentia. Mas o riso cessou rapidamente. De repente, ele levou a mão aos olhos, com as pontas dos dedos tremendo levemente. Sua respiração acelerou e ele murmurou baixinho: se eu falhar, farei com que todos pereçam comigo. Nesse momento, sua expressão era quase de desvairada. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 361. Na noite anterior à reunião, o território do dragão de gelo estava iluminado por luzes. O chão coberto de neve brilhava intensamente como se fosse dia, iluminado pela luz de velas e chamas. A mansão de Asta August era ricamente decorada, com tapeçarias de fios de ouro penduradas nas paredes e lustres de rubi que lançavam uma luz suave. Os nobres do norte estavam de pé no salão, segurando taças, bajulando-se mutuamente sobre seus feudos e linhagens. O ar estava denso com o aroma de especiarias e risos insinceros. Tudo isso para dar as boas-vindas aos fogos de artifício da Maré Vermelha, oferecidos por Lord Louis. No banquete do dia anterior, Lord Louis fez uma pequena sugestão: os fogos de artifício da Maré Vermelha são uma novidade. Talvez possam dar um pouco de cor à noite do norte. Vocês poderão assisti-los no banquete. Esses nobres do norte, com exceção de alguns do sistema de marés vermelhas do sudeste, nunca tinham visto nada chamado fogos de artifício. Naquele momento, esse comentário era apenas uma conversa informal, mas todos os nobres se animaram. Afinal, quem não gostaria de experimentar algo novo? Fogos de artifício? O que são essas coisas? Ouvi dizer que são uma maravilha do território da Maré Vermelha, capazes de incendiar o céu noturno. Assim, a celebração com fogos de artifício da Maré Vermelha tornou-se o ponto alto da noite. Bum! Quando o primeiro fogo de artifício iluminou o céu noturno, todos os nobres prenderam a respiração. A luz entrelaçada, em tons de roxo e dourado, irrompeu como uma flor no firmamento, iluminando todo o território do dragão de gelo. As explosões ecoaram pelo vale, e as exclamações dos nobres subiam e desciam. Meu Deus, é fogo? Ele pode realmente desabrochar como uma flor? Essas cores, dourado, roxo e até azul. Como isso é possível? Será que essa é a tecnologia da Maré Vermelha? Seria maravilhoso se eu pudesse comprar um pouco para usar em um banquete de família. Exclamações surgiam e cessavam. Cada vez que um fogo de artifício subia, era recebido com uma salva de palmas e aplausos. A música do banquete tornou-se mais fervorosa. Servos circulavam pela multidão com bandejas de prata, o aroma de vinho temperado impregnava o ar e a luz dourada das velas cintilava em cada taça de cristal. Os nobres riam alto, bebiam sem restrições, como se nenhuma tempestade fosse chegar amanhã, com exceção de 2 pessoas. Asta August estava sentado na cabeceira da mesa, com um sorriso habitual no rosto, mas seus nós dos dedos estavam cravados nas palmas das mãos. No reflexo das luzes, ele viu rostos cheios de bajulação. Ele observou os nobres, um após o outro, cercarem Lord Louis, sorrindo de forma bajuladora e o adulando descaradamente. Lord Louis, o norte lhe deve verdadeiramente a sua gratidão. O território de Vossa Excelência é verdadeiramente um milagre da época. Essas palavras deveriam ter sido dele. Ele era o 6º príncipe da linhagem do Império, o líder desta reunião de reconstrução. Mas agora, ninguém olhava para ele. Lord Louis simplesmente ficou sentado ali sorrindo, acenando com a cabeça, erguendo seu copo e dizendo poucas palavras. Contudo, o espaço ao seu redor parecia ser atraído por uma gravidade invisível. Toda a luz e todos os olhares se voltavam involuntariamente para ele. O sorriso de Asta August começou a se desfazer. Apenas um pensamento girando em sua mente: não importa. Assim que a reunião de amanhã terminar, tudo será meu novamente. Ele repetia para si mesmo, em seu íntimo, assombrava-se constantemente. Após a reunião de amanhã, a Maré Vermelha perderia seu poder e Lord Louis cairia de sua posição de destaque.
Então todos voltariam a olhar para ele. Ele precisava da vitória, precisava que Lord Louis perdesse o poder, só então poderia provar que não era motivo de chacota para o Império. Do outro lado, Volu estava em meio à multidão, vestido com um manto e com a cabeça baixa. Ele compareceu ao banquete como conselheiro de Asta August, permanecendo em um canto, com um sorriso dócil no rosto, mas não conseguia conter a crescente ansiedade em seu peito. Nesse exato momento, sob a passagem secreta do Portão Norte, os guerreiros bárbaros já estavam totalmente preparados. Esta noite, eles invadiriam e banhariam o salão de banquetes do território do dragão de gelo em sangue. Se tivessem sucesso, os bárbaros ganhariam o reconhecimento do Império e provisões para o inverno. Se falhassem, isso significaria a aniquilação de sua tribo. Ele segurava a taça de vinho, com os dedos trêmulos. Ele virou a cabeça discretamente para olhar pela janela. Fogos de artifício explodiam um após o outro à distância, mas em seus olhos, ele só via o brilho mortal abaixo deles. O que o perturbou ainda mais foi o fato de sua esposa e filha terem sido secretamente enviadas para fora da cidade na noite anterior. Esse foi seu último ato egoísta. Se eu tiver sucesso, trarei eles de volta. Se eu falhar, que nunca mais retornem, repetia essa frase em sua mente. E enquanto ele estava perdido em pensamentos, uma brisa suave roçou sua orelha e uma voz jovem sussurrou para ele. Diga apenas que Asta August ordenou que você fizesse isso. Lord Louis garantirá a segurança de sua esposa. O sangue de Volu gelou instantaneamente. Ele se virou bruscamente. O salão de banquetes ainda era um cenário de tilintar de taças, criados curvando-se enquanto serviam, nobres rindo de coração, ninguém olhando para ele. Tudo estava como sempre, esplêndido, barulhento e inocente. Mas aquela voz ficou verdadeiramente gravada em sua mente. Suas mãos tremiam, sua respiração estava acelerada. Aquela curta frase continha tanta informação que quase o fez desmaiar. O plano do bárbaro, revelado? Lord Louis sabia? Até mesmo sua esposa e filha, estariam elas também nas mãos daquela pessoa? Como isso pôde acontecer? Murmurou ele, com gotas de suor escorrendo por suas bochechas. Ele queria fugir, mas não conseguia nem levantar os pés. Nesse momento ele finalmente entendeu, fossem os bárbaros, o sexto príncipe ou ele próprio, todos estavam presos no mesmo turbilhão. Este foi um redemoinho tecido pelo próprio Senhor da Maré Vermelha. Ele ergueu os olhos e viu Lord Louis levantando delicadamente sua taça, com um leve sorriso nos lábios. Aquele sorriso não continha malícia, mas era mais frio que o vento cortante. Chamas irromperam para o céu, e os tímpanos de Volu quase se estilhaçaram. O som era como um trovão, explodindo em uma massa caótica em sua mente. O próprio ar tremia, e instintivamente ele só conseguiu levar as mãos aos ouvidos. Naquele instante sua visão ficou turva, seu coração disparou e apenas um rugido ensurdecedor preencheu o mundo, como se todo o céu noturno tivesse sido virado de cabeça para baixo. Bum! Explosões ensurdecedoras ecoavam continuamente sobre o território do dragão de gelo, abafando todas as risadas e conversas na mansão. Os nobres tinham que se inclinar uns para os outros para conversar, suas palavras sussurradas aos ouvidos. Risos, o tilintar do vinho e a música se misturavam numa única cacofonia. A música da arpista era intermitente, criados circulavam com bandejas de vinho, e o som nítido de taças de prata se chocando ecoava à luz da lareira. Um fogo de artifício após o outro explodia no céu, iluminando todos os rostos voltados para cima. Assim que a terceira rodada de fogos de artifício começou, o portão norte do território do dragão de gelo se abriu silenciosamente. O vento e a neve invadiram a fenda, trazendo um frio mortal. Das sombras, mais de uma centena de guerreiros bárbaros emergiu lentamente. Eles estavam vestidos com peles de lobo, seus corpos adornados com fragmentos de metal e ornamentos de osso, seus machados de ferro reluzindo na neve. Pouco antes de sua aparição, um esquadrão de soldados com armaduras de cavaleiro do território do dragão de gelo surgiu na passagem secreta. Eram os homens infiltrados de Volu, também de ascendência bárbara. Seus olhos piscaram, silenciosos, usando apenas dedos levemente trêmulos para apontar para frente, indicando aos bárbaros que seguissem a rota combinada. Um dos homens de dentro sussurrou, para a esquerda, depois suba, passe pela vala do jardim. Outro não conseguiu evitar engolir em seco. Lembre-se, você só tem cerca de 10 minutos. Kark assentiu com a cabeça, soltando um resmungo frio. Já chega. Os membros do grupo de infiltrados trocaram olhares, os olhos cheios de medo e ganância, e rapidamente recuaram para as sombras. Após uma breve hesitação, a equipe de ataque bárbara seguiu a direção indicada, passando pelo portão de pedra congelada e entrando nos corredores internos do território do dragão de gelo. Nos olhos de cada pessoa ardia o mesmo tipo de fogo, uma luz misturada com ódio, excitação e desejo de morte. Esses eram os últimos remanescentes da elite bárbara, os guerreiros de sangue fervente. Seu sangue podia ferver no frio extremo, sua fúria era suficiente para se transformar em uma tempestade de neve. Os dois guardas do portão norte mal tinham levantado a cabeça quando tiveram suas gargantas cortadas por lâminas afiadas. Com o sangue a jorrar, vários guerreiros da fervura de sangue avançaram rapidamente em direção à segunda fila de guardas. O breve choque de metal foi abafado pelos fogos de artifício no vento noturno. Um cavaleiro, incapaz de desembainhar sua espada, foi atingido no capacete por um machado de ferro, tendo seus miolos espalhados. Outro soldado acabará de gritar um meio aviso quando foi abatido por um golpe diagonal de machado, seu corpo e armadura colidindo com um baque surdo. Mesmo que alguém gritasse, o som seria completamente abafado pelos fogos de artifício que explodiam acima. O sangue desabrochou em duas flores vermelho escuras na neve, respirações engolidas pelo vento frio. Os corpos foram rapidamente arrastados para as sombras, sem que seus passos fossem perturbados. Kark caminhava na vanguarda.
Ele era jovem, a barba rala no rosto enrijecida pelo vento frio, mas seus olhos brilhavam como os de uma fera, e um sorriso se formava em seus lábios. Esta noite sussurrou ele, como se estivesse jurando para si mesmo e para toda a sua tribo: faremos o Império se lembrar do nosso nome. Os guerreiros bateram no peito com os punhos, produzindo um som grave e rítmico. A passagem secreta era estreita, úmida, com um vapor frio aderido às paredes de pedra. O ar estava impregnado com o cheiro de sangue e ferro. A luz da tocha tremeluzia em seus rostos, projetando sombras distorcidas. A equipe avançou, as botas de ferro ressoando no terreno rochoso. A cada passo, parecia que eles podiam ouvir seus corações batendo forte no peito. A porta de pedra à frente foi aberta à força, e um vento ainda mais frio invadiu o local. Eles haviam chegado à adega subterrânea nos arredores da mansão do território do dragão de gelo. Através das fendas na pedra, eles conseguiam ver a luz filtrando-se do alto. Havia música, fragrâncias e fogos de artifício explodindo no firmamento. Morram todos vocês, Kark mostrou os dentes, sua voz um rosnado baixo. Os guerreiros atrás dele inclinaram a cabeça em uníssono, começando a rezar pela morte que estava prestes a acontecer. A neve do norte se lembrará de nós, disse ele. Em seguida, apertou com força seu machado de batalha e abriu violentamente a porta de pedra. Um vento frio invadiu o local, e chamas também irromperam no céu noturno. Os primeiros 12 guerreiros que saíram correndo eram como bestas rastejando para fora do inferno. Eles exalavam um forte cheiro de sangue, invadindo o jardim e golpeando o primeiro cavaleiro que apareceu à vista. O som do aço se chocando foi abafado pelo estrondo dos fogos de artifício. Ninguém percebeu. A luz das chamas dançava em suas armaduras, as lâminas dos machados brilhando com uma luz vermelha sinistra. Os músicos distantes ainda tocavam, as risadas não cessavam, mas não muito longe da mansão, o sangue já havia sido derramado na neve, transformando-se em novos fogos de artifício. Kark ergueu seu machado de batalha, com o olhar fixo no interior da mansão. Seu riso ecoou no vento noturno, e ele gritou maniacamente: invadam o salão principal. Deixem que vejam as chamas dos bárbaros. Um som de trompa ecoou, profundo e selvagem. As centenas de guerreiros bárbaros restantes saíram em massa da passagem secreta, como uma enxurrada dirigindo-se para a mansão. Seus rugidos se misturavam com as explosões dos fogos de artifício. A luz do fogo vinda do céu iluminava o sangue no chão. Esta noite, o território do dragão de gelo ardeu simultaneamente em meio a fogos de artifício e carnificina. Quando o primeiro alarme tocou, Asta-August ainda conversava com os nobres, supondo que se tratava de uma negligência de um servo ou de um alarme falso de um guarda de patrulha. Mas então o vento soprou de fora da mansão, trazendo o cheiro de sangue e alcatrão. Ele estava prestes a franzir a testa quando o segundo sino de alarme tocou, seguido por um terceiro que repentinamente explodiu, seu som tão urgente quanto um tambor de guerra. Antes que pudesse reagir, ouviu o som distante de cascos desgovernados e gritos de matança, intercalados com o crepitar de gordura queimando. Sombras de figuras correndo e bandeiras tremulando ao vento surgiam vagamente no final da rua. Os bárbaros avançavam em direção à mansão, ateando fogo. Línguas de fogo subiam pelos beirais, iluminando metade do céu noturno. O sorriso de Asta-August congelou completamente. É um ataque. Bárbaros. Os bárbaros invadiram. Um guarda irrompeu pela porta coberto de sangue e correu para o corredor. Do lado de fora das janelas, a luz das fogueiras se espalhava pela rua, gritos de assassinato se aproximavam e o ar se enchia com o cheiro de carvão, fuligem e ferrugem. O som de telhas desabando vinha de longe, chamas iluminavam a esquina. Os bárbaros estavam ateando fogo com óleo para criar o caos. O rosto de Asta-August estava pálido, e ele se deixou cair na cadeira principal. O vinho de sua taça derramou-se sobre sua bota, como uma poça de sangue. Os nobres se levantaram em pânico, cadeiras foram viradas, bandejas de prata se espatifaram no chão, os sons do impacto e dos gritos se misturaram em um caos completo. Alguns gritaram para fugir, outros correram em direção à porta, apenas para serem impedidos pelas longas lanças dos guardas. Acalme-se, rugiu Seifer, desembainhando sua espada, sua energia de batalha brilhando com uma luz dourada ao seu redor. Aquela luz traçou um arco pelo corredor, reprimindo com força a atmosfera de pânico. Nesse momento, as defesas da mansão eram escassas. Cada nobre havia trazido apenas uma guarda pessoal, totalizando não mais que 30 pessoas. A verdadeira linha defensiva consistia apenas nos 100 cavaleiros de Asta-August. Eles se reuniram às pressas no pátio externo, sua energia de batalha cintilando na noite, brilhos dourados, prateados e alguns tênues tons de azul, entrelaçados como brasas ardentes. Os fogos de artifício continuavam a explodir no céu, abafando os gritos e o choque do aço no chão. Entretanto, os rugidos dos bárbaros se aproximavam do jardim norte. Era um rugido bestial, baixo e dilacerante, acompanhado por uma onda de ar ensurdecedora. À frente do ataque estava a equipe de assalto de Kark. A energia vital de batalha de cada guerreiro bárbaro era de um azul profundo, como uma noite gélida, mas se transformava em um fluxo flamejante em sua fúria. Eles arrombaram o portão de pedra do jardim e invadiram o corredor externo da mansão. 2 cavaleiros do território do dragão de gelo os enfrentaram de frente, mal haviam erguido suas espadas quando foram engolidos pela luz azul. Lâminas de machado rasgaram o ar, um baque surdo, e 2 cabeças voaram pelos ares. Nesse instante, os fogos de artifício explodiram no céu, faíscas caindo como chuva dourada, iluminando o sangue e as chamas que se misturavam.
Parem-nos, rugiu Seifer brandindo sua espada para enfrentar o inimigo. Vários cavaleiros imperiais com sua energia dourada reluzente avançaram, colidindo com um impacto estrondoso. Luzes douradas e azuis se entrelaçavam, a rajada de ar virava mesas e cadeiras, estilhaçando madeira e espalhando sangue simultaneamente. As explosões no céu abafavam repetidamente os gritos, como se contrastassem duas grandes festas do céu e da terra. Acima, a celebração dos nobres. Abaixo, o carnaval da morte. Após um breve confronto, os bárbaros avançaram novamente. A corrente de luz azul profunda era como uma maré impetuosa, deixando um mar de sangue em seu rastro. Mesmo que tenha havido gritos, todos foram abafados pelas explosões dos fogos de artifício, transformando-se em uma debandada silenciosa. O rosto de Camille empalideceu, sua taça de vinho caiu no chão, o vinho espirrando e se espalhando como manchas de sangue. Ele se escondeu num canto, olhando em volta, e viu nobres fugindo e servos estendidos em poças de sangue. Asta August estava sentado, atônito, na cadeira principal, com os lábios pálidos, e inúmeras perguntas passando cauticamente por sua mente. Por quê? Como bárbaros puderam aparecer aqui? Como eles entraram? Quem vazou a informação sobre os portões da cidade? Seu coração batia de forma caótica como um tambor, seus pensamentos dispersos num vazio. Isto é impossível. Está em a minha mansão, o meu norte. Murmurou ele baixinho, com os olhos cheios apenas de medo e incredulidade. Mas os rugidos intermitentes o lembravam de que o sonho havia acabado. Kark já matava com prazer, seu machado coberto de sangue e fogo, sua risada ecoando entre a luz da fogueira e os gritos. Cada balanço era acompanhado por faíscas e uma névoa de sangue, como se estivesse dançando em um inferno em chamas. Os fogos de artifício acima iluminaram seu rosto coberto de sangue. Ao se virar, ele casualmente partiu um cavaleiro em fuga ao meio com um machado, sangue quente espirrando em seu rosto, mas ele exibia uma expressão quase de embriaguez. De repente, seu olhar foi atraído por uma figura no final da multidão. Aquela pessoa permanecia imóvel, com a expressão calma, e o caos ao redor parecia não ter relação alguma com ela. Seus cabelos negros adquiriram um tom frio sob a luz, sua figura era alta e esguia, sua postura serena. Kark estreitou os olhos, um arrepio percorrendo sua espinha até a cabeça. Ele o reconheceu de imediato. Era o homem cujo retrato Volu lhe mostrará. Ele o reconheceu imediatamente como Lord Louis, cujo retrato Volu lhe havia mostrado. Aquele cara. É ele, o Senhor da Maré Vermelha. Rugiu Kark, sua voz como um trovão, especialmente penetrante no caos. Ele fez um gesto, liderando 4 guerreiros bárbaros com extraordinária energia de batalha para atacar Lord Louis. A profunda aura azul da batalha que emanava dos 4 homens era quase palpável. As lajes sob seus pés se estilhaçaram, e a rajada de ar de sua investida varreu a luz, avançando em linha reta pelo corredor. Capítulo 362. Aquele cara. É ele, o Senhor da Maré Vermelha. O rugido furioso de Kark soou particularmente estridente em meio ao caos. Ele brandiu seu machado de batalha, e uma energia azul de batalha explodiu ao seu redor como uma onda de chamas. Sigam-me e matem-no. Assim que ele terminou de falar, 5 raios de luz carregando uma profunda energia de batalha azul surgiram simultaneamente, como 5 lobos famintos atacando sua presa. A capacidade de atacar com Kark era a principal força dos subordinados de Volu, todos os guerreiros mais fortes dos bárbaros. Em suas tribos eram todos verdadeiras potências de sangue fervente, capazes de dizimar formações de batalha sozinhos. Entre os bárbaros, seus nomes representavam a glória de 100 vitórias em 100 batalhas. O ar vibrava com um zumbido baixo, as lajotas do chão estalavam centímetro por centímetro, e as chamas se entrelaçavam com uma luz cor de sangue. Louis, no entanto, permaneceu imóvel com o olhar frio como um espelho. Ao ver isso, Kark ficou radiante de alegria, pensando que o jovem conde havia levado um susto enorme. Peguei ele. Ele quase podia ver o cadáver em chamas no instante seguinte. No entanto, assim que o ataque foi realizado, a talento de linhagem defesa absoluta, ativado. Vaio respirou fundo, e acompanhando o ritmo da sua respiração, um leve brilho avermelhado surgiu em seu corpo. A luz se espalhou instantaneamente formando um escudo translúcido que o envolveu, junto com Louis, como uma cortina fluida de água vermelha. O ar ao redor subitamente ficou imóvel. O vento parou, a poeira ficou suspensa no ar e até o som das explosões pareceu desaparecer. No instante em que as chamas azuis colidiram com a cortina vermelha, 5 raios simultâneos atingiram o alvo. Bum! A onda de choque causada pelo impacto fez com que o arco do corredor desabasse, lançando fragmentos de pedra e chamas de sangue pelos ares. Os ladrilhos do chão sob os pés de Vaio se estilhaçaram formando um padrão de teia de aranha, seus joelhos afundaram levemente e seu rosto empalideceu. Mas ele ainda se agarrava desesperadamente. O escudo era fino como a água, mas duro como o aço. O bombardeio de 5 luzes azuis explodiu na camada externa do escudo, mas não deixou sequer uma única rachadura. As 2 figuras sob a luz vermelha pareciam estar isoladas em outro mundo, o único lugar de paz no campo de batalha caótico. Como isso é possível? Isso é impossível. Kark e os outros olharam para o escudo em choque, achando inacreditável que o ataque com força total de seus 5 cavaleiros extraordinários tivesse sido bloqueado. Esse foi o ataque combinado mais poderoso de sua tribo, um poder capaz de cortar qualquer coisa. Embora não soubessem que habilidade era aquela, os guerreiros bárbaros, ao verem a palidez de Vaio, compreenderam que aquela defesa não duraria muito. Então, eles surgiram em uníssono novamente, brandindo suas armas mais uma vez, liberando todo o seu ki de batalha, com a intenção de romper o escudo vermelho. Vaio cerrou os dentes e resistiu, com o sangue fervendo em suas veias.
Ansioso, disse, Lord Louis, devemos recuar, não consigo aguentar muito mais tempo. Ele recuou lentamente, tentando proteger Louis e ir embora, mas viu o jovem ainda de pé firme, com uma expressão calma. Louis apenas lançou-lhe um olhar de relance, com um tom tranquilo, não precisa. Ele ergueu a mão e uma tênue bola de fogo vermelha se acendeu em sua palma. A magia mais simples, porém tão profunda que parecia capaz de devorar tudo, porque no âmago da chama, minúsculos padrões de vinhas negras se contorciam, o poder do jardim dos espinhos ardentes da fúria. Ele não entoou cânticos, e as chamas se espalharam pelo ar como flores silenciosas. No segundo seguinte, os corpos dos 5 guerreiros bárbaros extraordinários foram simultaneamente envolvidos em chamas. As chamas sinistras invadiram continuamente sua medula óssea através de seu ki de batalha, causando uma dor excruciante. Mas eles só puderam cerrar os dentes, rugindo em desafio e revidando. Os rugidos rasgaram o ar, como os gritos agonizantes de animais selvagens. Ah! Matem-no! Pausa! Pausa para mim! Suas vozes estavam roucas a ponto de se distorcerem, como se tentassem resistir às próprias chamas com seus rugidos. Sua energia de batalha ardia, chamas azuis entrelaçadas com energia sanguínea, e rompendo como uma tempestade, chocando-se contra o escudo vermelho repetidamente. O ar vibrava, e os sons de explosões, lamentos e o rugido das chamas se entrelaçavam numa cruel sinfonia de morte. O som de ossos se estilhaçando e gritos engolidos pelas ondas de chama subia e descia. Isso é impossível! Isso é impossível! Kark rugiu furiosamente, a energia de batalha azul explodindo novamente, acompanhada por gritos de dor e medo. Vai observava a cena através do escudo, a luz vermelha refletida em seus olhos. Ele quase podia ouvir o ar tremer. Ele sentiu aquele poder devorando o ki de batalha do oponente, as chamas azuis desaparecendo gradualmente e o fogo começando a consumir suas vidas. Eles estavam sendo queimados vivos, sussurrou ele em seu coração, com as mãos trêmulas sufocadas pelo temor. Lá fora a figura de Kark oscilava, seu rugido transformando-se gradualmente em um uivo rouco. Ah, não, não! Sua energia estava sendo drenada pelas chamas sinistras, a luz azul diminuindo aos poucos, e sua força física também desaparecendo. Aquela sensação de estar oco por dentro o deixou quase louco, mas mesmo assim ele ergueu seu machado de batalha, golpeando continuamente a camada protetora. No instante seguinte seu corpo foi engolido. Os outros guerreiros soltaram gritos dilacerantes, suas vozes se misturando em um coro infernal. Alguém gritou, mãe! Alguém arranhava o peito em chamas com as mãos nuas, as unhas quebrando, a carne carbonizada e preta. A energia azul da batalha foi finalmente engolida pelo fogo carmesim. Sua energia de batalha se desintegrou completamente, suas armaduras queimaram, a carne evaporou e os ossos viraram cinzas. Os gritos eram intermitentes, até que se dissiparam completamente, restando apenas o zumbido baixo das chamas. E do início ao fim da batalha, foram menos de 10 segundos, um processo da resistência ao desespero. Vaio ficou atônito, com o peito subindo e descendo violentamente, restando apenas as batidas do seu coração e aquele ronco grave em seus ouvidos. Ele olhou para o brilho residual da fogueira. Aquilo já não era o nível da magia mortal, mas um poder capaz de fazer a alma tremer. Essa magia, murmurou ele baixinho, apertando a lança com força, a expressão complexa, que logo se transformou em fanatismo. Lord Louis já possui a força de um cavaleiro de elite. A luz brilhava nos olhos de Vaio, servir a um senhor como ele era a glória de sua vida. A poucos passos de distância, Vulu movia-se furtivamente em meio ao caos, empunhando uma faca curta e uma adaga, emboscando inimigos das sombras em meio à confusão. Seus movimentos eram rápidos e implacáveis, visando as fraquezas dos guardas dos cavaleiros, degolando-os, apunhalando seus corações, cortando seus pescoços. Cada golpe era consumado num jorro de sangue. No momento em que estava prestes a se aproximar de um cavaleiro por trás novamente, ele subitamente olhou para cima. Naquele instante, ele viu a luz destrutiva do fogo, e 5 cavaleiros extraordinários foram engolidos em um único instante. Volu ficou paralisado com a mente em branco. Isso foi Kark. Eles eram todos os mais fortes dos nossos clãs. Como puderam ser todos exterminados pela mesma pessoa? O coração de Volu quase mergulhou em um abismo, e sua mão que empunhava a adaga tremia. Nesse momento ele finalmente entendeu que a tal emboscada perfeita não passava de uma piada. O motivo pelo qual os bárbaros ousaram arriscar suas últimas vidas foi porque acreditavam que o território do dragão de gelo carecia de poder de combate de alto nível. A vantagem deles era o número de indivíduos fortes. Mas Louis por si só, destruiu todas essas premissas. A luz persistente das chamas iluminou o rosto aterrorizado de Volu. Ele murmurou, um jovem nobre, como ele poderia possuir tanto poder? A esperança em seus olhos estava se extinguindo lentamente. Ao longe, o brilho das chamas atraiu ainda mais atenção. Os gritos de terror gradualmente se fundiram em um clamor de vozes humanas, e toda a mansão foi envolvida por aquela aura estranha. Asta, em meio ao caos, olhou para o brilho flamejante. Mesmo em meio às chamas, ele conseguia ver a figura do jovem lorde, calma e austera, como um monumento que se mantém firme em meio à tempestade. Ele deveria ter sentido medo, mas naquele momento, sua primeira reação foi raiva e ciúme. É ele de novo. Todos os olhos estão voltados para ele. Até mesmo Eshatak se tornou palco dele. Mas seus pensamentos foram imediatamente interrompidos pelos gritos de assassinato. Os guardas gritaram, Vossa Alteza, cuidado. Eles estão vindo. 6 cavaleiros extraordinários bárbaros aproximaram-se rapidamente pela mansão caótica, usando a luz da fogueira e a fumaça como cobertura. Manchas de sangue e reflexos de fogueiras tremeluziam em suas armaduras. Seu ki de batalha era de um azul profundo, carregando uma intenção assassina fria e violenta. Asta tinha mais de uma dúzia de cavaleiros guarda-costas pessoais ao seu redor, 3 dos quais eram cavaleiros extraordinários, e um deles era o idoso Seifer.
Esse velho homem já foi o vice-comandante da 6ª Legião do Império e também mentor de Asta. O movimento de Seifer ao desembainhar a espada ainda era preciso, o instinto de um general veterano que havia visto muitas batalhas. Uma energia dourada de batalha o envolveu, como chamas ardentes, como se ele tivesse retornado às formações de batalha da antiga 6ª Legião do Império. Embora seu poder tivesse diminuído, aquela aura imponente ainda fazia com que os guerreiros bárbaros instintivamente reduzissem o passo. Vossa Alteza, recuem! Ele rugiu com uma aura de batalha dourada explodindo ao seu redor como chamas ardentes. Os 6 bárbaros atacaram como feras selvagens, a energia azul da batalha colidindo com a luz dourada, o ar tremendo. Faíscas se entrelaçavam com chamas de sangue, e o som de lâminas cortando o ar vinha do final do corredor. Na primeira onda de impacto, 3 guardas pessoais foram despedaçados, com sangue a espirrar na parede de pedra. Na segunda onda de impacto, Seifer encontrou o líder, uma luz dourada explodindo, devorando mutuamente as chamas azuis, o ar explodindo em um rugido ensurdecedor. Asta cambaleou para trás, com os olhos cheios de terror e ressentimento distorcido. Ele não conseguia entender por que os bárbaros estavam ali, por que estavam tentando matá-lo. Ele claramente havia planejado um ataque à Maré Vermelha, mas à beira do medo, um pensamento ainda mais desprezível lhe passou pela mente. Se Seifer e seus guardas pessoais conseguissem atrasá-los por um instante, ele poderia escapar e esperar que os cavaleiros do lado de fora viessem reforçá-lo. Parem eles! Vão embora! Ele gritou com a voz embargada. A antiga arrogância e dignidade real haviam desaparecido há muito tempo, substituídas por uma vontade desmedida de sobreviver. Os 6 bárbaros ardiam com energia de batalha, ficando mais fortes a cada luta, como feras descontroladas. Em 10 segundos, os cavaleiros caíram um a um, deixando manchas de sangue nas lajes de pedra. Asta, no entanto, fugiu no caos, escorregando no sangue, com os olhos fixos apenas em si mesmo. Seifer rugiu novamente, encarando 2 oponentes, sua lâmina rasgando o ar, luz dourada e chamas azuis se entrelaçando em um arco de destruição. Momentos depois, uma explosão abafada fez com que Seifer fosse arremessado para longe, caindo violentamente contra a parede, com sangue jorrando de sua boca. Vossa Alteza, corra! Gritou Seifer desesperadamente, sua voz abafada pela luz da fogueira. Quando Asta se virou, seu olhar era frio e aterrorizado, sem qualquer traço de hesitação no rosto, apenas medo e covardia evidentes. Ele nem sequer olhou para Seifer, apenas rugiu instintivamente. Parem eles! Seus idiotas inúteis, parem eles! Então ele se virou, empurrou um guarda pessoal ferido, usando-o como escudo, e recuou desesperadamente. O sangue espalhou-se sob seus pés, e ele quase caiu e rastejou para longe da luz da fogueira. Seifer ajoelhou-se nas ruínas, com sangue escorrendo de sua espada, os olhos ainda fixos na figura de Asta que se afastava. Ele não ficou surpreso com a fuga de Asta. Sabia há muito tempo que aquele jovem não era digno de ser chamado de rei, mas ainda assim tinha esperança de que aquele jovem que ele vira crescer pudesse escapar. Asta estava cercado por 6 guerreiros bárbaros em meio ao caos e às chamas, uivando miseravelmente, com os olhos cheios de loucura e relutância. Ele ainda gritava, salvem-me, mas as pessoas ao seu redor já haviam se dispersado, e os corpos dos guardas pessoais jaziam a seus pés. No segundo seguinte, um machado de batalha passou zunindo, o peito de Asta foi aberto e uma névoa de sangue jorrou para o céu. Ele caiu no chão, com sangue escorrendo dos cantos da boca, as mãos ainda se estendendo em vão. A figura de Louis refletia-se em seus olhos, o jovem calmo como um deus em meio às chamas. Ciúme, malícia e profunda má vontade brilharam em seus olhos. No instante em que sua respiração cessou, suas pupilas permaneceram fixas naquela direção, como se quisessem gravar aquela figura em sua alma. Seifer observou a cena, completamente paralisado. Uma luz carmesim refletia em seus olhos, lágrimas e sangue misturados escorrendo por suas têmporas, enquanto ele murmurava, chegamos a isso afinal? E por toda a mansão, o caos se espalhou ainda mais rapidamente. A fonte do pátio estava destruída há muito tempo, e água e sangue se misturavam formando poças rasas. Nobres e servos em fuga tropeçavam uns nos outros, alguns caindo no lago, debatendo-se desesperadamente. Várias empregadas domésticas e atendentes correram para os corredores da casa, tentando escapar do incêndio, mas ficaram presas lá dentro devido ao desabamento das vigas da porta. Os guardas do lado de fora gritaram, entrem depressa. Os rugidos dos bárbaros subiam e desciam na noite, sua energia de batalha cintilando na luz vermelha escura da fogueira. Alguns se esconderam no corredor lateral, outros correram para os aposentos dos criados. Portas foram arrombadas e gritos e pedidos de socorro ecoavam. Toda a mansão, por dentro e por fora, transformou-se num labirinto em chamas. Nenhum canto era mais seguro. Todo o salão de banquetes expelindo ondas de calor e fumaça, lamentos, rugidos e o clangor de metal se entrelaçavam em uma única cacofonia. Até mesmo as paredes racharam e se pulverizaram sob o violento choque do que de batalha. A luz das fogueiras tingia o céu noturno de vermelho, sangue e chamas se entrelaçavam na cidade, criando uma cena infernal, apenas 10 minutos depois de os bárbaros terem invadido o banquete. Nesse instante, ouviu-se o rugido de cavalos de guerra vindo do portão sul. Os cavaleiros da Maré Vermelha, comandados por Lambert, como uma torrente de ferro vinda do inferno, seus cavalos de guerra esmagando a neve, seus cascos de ferro como trovões. A energia da batalha ardeu na noite em chamas carmesins, as pontas das lanças brilharam com uma luz fria, os cavaleiros formaram uma formação semelhante a uma maré. Eles eram como deuses da guerra descidos do céu, vestindo mantos vermelhos, com a energia da batalha fluindo entre suas armaduras, e a luz do fogo os fazia brilhar como divindades. Ataquem! Rugiu Lambert.
O regimento de cavaleiro invadiu como uma enchente, lanças arqueadas, a luz de suas lâminas cortando as chamas. Cada colisão irrompia com um clangor metálico penetrante, os rugidos dos bárbaros abafados pelo som estrondoso da energia de batalha da maré vermelha. Chamas vermelhas e energia azul de batalha se entrelaçavam no céu noturno, formando uma corrente deslumbrante e caótica. A linha dos cavaleiros da maré vermelha era como uma parede de chamas, avançando pela frente e rasgando a formação bárbara. Lambert brandiu sua lança-espada, um golpe amplo liberando energia de batalha que surgiu como uma tempestade, lançando vários bárbaros pelos ares, com sangue espirrando no local. Chegando antes de Louis, Lambert desmontou com a armadura ainda pingando sangue fresco. Ele se ajoelhou e disse em voz baixa, Lord Louis, estou atrasado. Louis olhou para o céu noturno iluminado pelas chamas, e sua voz baixa disse, lancem a rede. Mantenham algumas figuras importantes, matem o resto. Os nobres observavam a cena como se estivessem testemunhando um milagre. Eles olharam para o estandarte da maré vermelha, para o jovem Lorde que permanecia firme em meio às chamas, e choraram em voz alta. Capítulo 363. A capa de Lambert esvoaçava ao vento, sua viseira coberta de cinzas. Ele disse em voz baixa, terminem. Deixem alguns vivos e limpem o resto. Os cavaleiros da maré vermelha lançaram uma sangrenta repressão. Ao amanhecer, uma faixa branca surgiu no horizonte, e o regimento de cavaleiros estacionado nos arredores da cidade, juntamente com a equipe de logística, chegou um após o outro. A multidão parou em meio às ruínas, o ar impregnado com o cheiro nauseante de carvão e gordura. Eles contemplaram a cena diante de si. Pátios carbonizados, estátuas desmoronadas, metal retorcido pelas chamas e o chão coberto de neve encharcado de sangue. Toda a mansão parecia ter sido engolfada pelo fogo do inferno. O pomo de Adão de um jovem soldado subiu e desceu, sua voz trêmula. O quê? O que aconteceu aqui? Os cavaleiros da maré vermelha agora usavam suas lanças para recolher cuidadosamente os cadáveres restantes. Ocasionalmente, ouvia-se o rugido agonizante de um bárbaro, silenciado rapidamente por um golpe final. No final, a maré vermelha deixou apenas alguns prisioneiros que pareciam ter um status significativo. O líder bárbaro Vulu, acorrentado com correntes de ferro, e seus 2 ajudantes foram poupados. Todos os outros bárbaros foram executados. Após a contagem das baixas, Lambert avançou e ajoelhou-se diante de Louis, prestando-lhe continência. Meu senhor, a contagem está completa. A facção nobre sofreu pesadas baixas. Dos mais de 30 nobres que compareceram à reunião, quase metade foi afetada, e 75 cavaleiros morreram. 3 nobres morreram dentro da mansão, e 2 foram atingidos por flechas enquanto fugiam. O nobre mais proeminente entre eles era o Visconde Bolton, e o 6º príncipe Asta também teve sua morte confirmada. Louis ficou ligeiramente atônito com a notícia, franzindo a testa, visivelmente surpreso. Seu plano original era usar esse ataque para colocar o príncipe em prisão domiciliar, forçando-o a se submeter completamente. Ele não esperava que Asta morresse tão facilmente, ele realmente não tinha ambição. Louis ficou em silêncio por um momento, deduzindo as reações em cadeia que a morte de Asta poderia causar. Lentamente sua expressão se acalmou e um pensamento frio passou por sua mente. Se ele está morto, está morto. O objetivo foi alcançado, o efeito é o mesmo e o impacto é limitado. Os príncipes da capital imperial estavam em constante disputa e certamente não se incomodariam com esse assunto. A morte de Asta poderia servir apenas como tema para uma breve conversa em um banquete. Ninguém enviaria ninguém para investigar. Quanto ao território do norte, Louis não acreditava que mais ninguém ousaria interferir nesse assunto. O olhar de Louis percorreu as ruínas, a luz vermelho-sangue da manhã refletida em seus olhos, como se ele estivesse calculando o que fazer em seguida. No entanto, o espetáculo deve continuar, disse Louis em voz baixa. Já que o 6º príncipe está morto, deve haver uma explicação. Ele se virou para Lambert e disse categoricamente, reúna todos os nobres ilesos. Precisamos realizar uma reunião para concluir este ataque. Lambert assentiu com a cabeça em resposta, sim, meu senhor. Ele se virou e saiu, começando a instruir os cavaleiros a reunir os nobres. As chamas refletiam no perfil de Louis, sua expressão tão fria quanto o gelo. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Ao amanhecer, a névoa de sangue ainda não havia se dissipado, e o cheiro de alcatrão se misturava ao fedor de cadáveres, como um pesadelo inacabado. Nesse momento, uma área limpa havia sido temporariamente desimpedida na mansão do território do dragão de gelo, com cadáveres incompletos ainda empilhados ao redor. Os cavaleiros da maré vermelha estavam em círculo, com o sangue em suas armaduras ainda por limpar, criando uma aura incomum de violência. O ar era tão opressivo que parecia se solidificar. Os nobres estavam em círculo, com as roupas desalinhadas e expressões de terror. Várias jovens nobres estavam protegidas ao fundo, com as lágrimas ainda úmidas. Mas elas eram relativamente abastadas. Vários nobres haviam morrido inexplicavelmente no ataque. Quem se atreve a atacar a reunião de um príncipe? A voz de um velho nobre tremia. Isto não é uma rebelião. Isto é puro assassinato. Bradou outro, mas sua voz soava tão impotente nas ruínas vazias. A multidão tagarelava ruidosamente sobre os acontecimentos do dia anterior. Nesse instante, Louis subiu lentamente os degraus chamuscados pelo fogo, sem espada, simplesmente parado com as mãos atrás das costas. Senhores, a tragédia da noite passada não só causou derramamento de sangue no território do norte, como também envergonhou o império. Devemos encontrar o culpado. Sem ajuda, esses bárbaros não teriam conseguido entrar tão facilmente. O tom de voz de Louis era melancólico, mas sutilmente incisivo.
Ele examinou os arredores, e onde quer que seu olhar recaísse, ninguém ousava encará-lo, se não encontrarmos o verdadeiro culpado. Todos nós nos tornaremos motivo de chacota para o Império, e não poderemos vingar nossos amigos. Todos os nobres fizeram coro com as palavras de Louis. Isso precisa ser investigado a fundo. Yoin foi o primeiro a exclamar, entusiasmado, pois também havia ficado muito assustado na noite anterior. Meu senhor tem toda a razão. Uma conspiração tão desprezível precisa ser investigada até o fim. Alguém está pregando uma peça. Deve ser punido. Vozes se elevaram e se abaixaram, muitas assentindo em concordância, aparentemente inflamadas pelas palavras de Louis. Mas por trás da resposta fervorosa, correntes subterrâneas se agitavam, e sua inquietação crescia, temendo serem arrastados para uma conspiração. Alguns nobres trocaram olhares furtivos, sussurrando perguntas entre si, enquanto outros franziram a testa, pressentindo que o clima estava ruim. Vários lordes mais velhos tossiram 2 vezes, mas não disseram mais nada. Os sons da discussão se espalham como uma correnteza turbulenta. Assim que o clamor atingiu o auge, Louis simplesmente ergueu a mão levemente e a pressionou um pouco para baixo. O movimento foi pequeno, mas semelhante a uma pressão invisível que descia. A conversa cessou imediatamente, e os lordes baixaram a cabeça silenciosamente inquietos. O caos circundante e a ordem vigente formavam um contraste gritante. Embora Louis fosse apenas um convidado, ele havia assumido silenciosamente o controle da ordem aqui. As ruínas da mansão sob seus pés pareciam ter se tornado território da Maré Vermelha, e os nobres e cavaleiros do território do Dragão de Gelo inconscientemente passaram a acreditar que ele deveria presidir a situação geral. Nesse instante, Lambert apressou-se em direção a Louis, com a voz deliberadamente amplificada. Este é um objeto encontrado no corpo de Sua Alteza Real, o 6º Príncipe Asta. Ele ergueu um pedaço de madeira manchado de sangue, exibindo-o para todos. A superfície deste bastão de madeira estava esculpida com um padrão de juramento de sangue bárbaro, um objeto sagrado que somente aliados podiam possuir. Os nobres entreolharam-se e logo se espalharam murmúrios. Este é um objeto sagrado bárbaro. Como pôde estar com Sua Alteza? Será que... Isso é impossível. Como o 6º príncipe pôde? Louis permaneceu em silêncio, apenas lançando um olhar indiferente para Camille, que estava de pé num canto. Aquele olhar fez com que Camille suasse frio. Ele imediatamente se lembrou da carta secreta que aparecerá em sua cama alguns dias atrás. Quando o caos se instalar, identifique Asta, Holmes, Cran, Bolton, Arlo e Iman. A respiração de Camille acelerou, seu coração batia forte como um tambor. Naquele momento ele não entendia o porquê, mas agora finalmente sabia que aquele jogo havia sido armado desde o início. Será que Louis já tinha calculado tudo isso? Que assustador! E ele também sabia que se quisesse viver, não tinha outra escolha. Um instante depois, Camille se recompôs e com dificuldade ergueu a mão, a voz trêmula. Eu tenho uma pista. Sua Alteza Asta me deu uma dica certa vez. Ele se aliou a Holmes, Cran, Bolton, Arlo, Iman e várias outras famílias nobres, e também contatou os bárbaros, planejando controlar a reunião de reconstrução, e me pediu para facilitar as coisas para ele no censorado da capital imperial. Na época, fui forçado a concordar temporariamente. Isso poderia estar relacionado a este assunto? Embora sua atuação tenha sido um pouco abrupta, a atenção de todos estava voltada para os poucos nobres que ainda estavam vivos. Os poucos homens se entreolharam com expressões rígidas. Holmes forçou um sorriso e disse, eu nem sequer conheço os acompanhantes de Sua Alteza. Se houve algum contato foi meramente por cortesia. Cran acrescentou com um rosto pálido, nós também somos vítimas deste ataque. Todos os meus cavaleiros estão mortos. Arlon e Iman assentiram repetidamente murmurando, não temos nada a ver com os bárbaros, nunca. Suas vozes oscilavam, tomadas pelo pânico, suas palavras tornando-se cada vez mais fragmentadas, sem nem mesmo acreditarem em si mesmas. Suas palavras defensivas foram despedaçadas pelo vento frio nas ruínas vazias, parecendo excepcionalmente impotentes. Louis os examinou friamente. Se são realmente inocentes, que tal provarem sua inocência, senhores? Vão procurar e vejam se encontram alguma pista. Os rostos dos 4 homens empalideceram, desejando dizer algo, mas incapazes de emitir um som. Lambert já havia liderado vários cavaleiros da Maré Vermelha com ordens para revistar suas residências. E eles só puderam baixar a cabeça, incapazes de recusar. Nesse instante, ouviu-se um tilintar de correntes, e Vulu foi trazido para cima, com o rosto pálido e os passos vacilantes. Ele sabia que sua esposa e filhas estavam nas mãos da Maré Vermelha, e agora a esperança dos bárbaros estava completamente destruída. Tudo o que ele podia fazer era confessar tudo para garantir a segurança delas. Louis respondeu com indiferença. Fale, quem lhe deu as ordens? Vulu ergueu os olhos, lançando um olhar para o jovem senhor, um olhar que lhe lembrou um rei lobo nas planícies nevadas. Ele baixou a cabeça, a voz rouca confessando tudo em detalhes. Foi Sua Alteza Real, o 6º príncipe. Ele nos ordenou que usássemos força bárbara para desestabilizar a Maré Vermelha, dizendo que contanto que criássemos caos, ganharíamos direitos de pastoreio, comida, sal e ferro. Mas, sabendo que todos os nobres importantes do território do norte estavam reunidos ali, decidimos inverter a situação e planejamos atacar o território do Dragão de Gelo durante a reunião. Os nobres imediatamente entraram em alvoroço, com discussões ecoando pelas ruínas, embora não tão ruidosas como antes. Alguns ficaram boquiabertos, enquanto outros sussurravam. Se tudo isso estivesse realmente relacionado ao príncipe, então não havia mais explicações. Vários nobres mais velhos franziram a testa com um tom hesitante. Talvez seja um truque daqueles bárbaros.
arrastando Sua Alteza para causar conflitos internos. Mas ainda pairava no ar uma sensação opressiva de desconforto, e alguns trocaram olhares furtivos. Este era o território de Asta, e a chegada dos bárbaros foi uma coincidência enorme. Dizer que não havia nenhuma ligação, nem eles mesmos acreditariam. Outros tinham ideias diferentes. Será que este assunto poderia estar relacionado com o Conde da Maré Vermelha? Mas ninguém se atreveu a dizer nada. Louis franziu ligeiramente a testa e disse, não diga bobagens. Como Sua Alteza, um membro da linhagem imperial, poderia fazer uma coisa dessas? Vulu fez um esforço para erguer o olhar, com sangue no canto da boca. Eu tenho provas. Em pouco tempo ele foi levado embora e logo trazido de volta. Atrás dele, vários cavaleiros da Maré Vermelha carregavam um pesado baú de ferro. Dentro da caixa estavam cuidadosamente dispostos um distintivo de enviado especial do território do Dragão de Gelo, um pergaminho com um juramento, uma ordem de distribuição de alimentos e sal, um mapa desenhado à mão do território do Dragão de Gelo, vários documentos assinados e 2 cartas de contrato. Lambert ajoelhou-se e relatou. Todos foram encontrados no esconderijo bárbaro. Todos os olhares se voltaram para o distintivo. O distintivo de enviado especial do território do Dragão de Gelo era um símbolo concedido especialmente por Asta. Seu portador podia representar o território do Dragão de Gelo na emissão de ordens oficiais. O verso do distintivo trazia gravada a marca de Sua Alteza Asta, não parecendo ser uma falsificação. Outro contrato com um totem bárbaro como preâmbulo estipulava os termos do juramento entre as duas partes. Pelo sangue de nossos ancestrais, juramos que todos os que assinarem este documento compartilharão honra e desgraça com seus aliados. Caso este juramento seja quebrado, o clã será destruído e o nome apagado. Na parte inferior estavam a assinatura de Asta e o selo do território do Dragão de Gelo. Outro pergaminho dizia, o 6º príncipe imperial Asta August promete, após o conselho do território do norte, os bárbaros poderão obter direitos de pastoreio ao norte do rio Dragão de Gelo. Se eles ajudarem a criar a rebelião da Maré Vermelha, receberão provisões de inverno, sal e ferro, e permissão para se estabelecerem. Assinado por Asta August. Todos ficaram paralisados ao verem essas provas irrefutáveis, olhando uns para os outros, com os olhos cheios de medo e suspeita. A assinatura de Asta, o emblema do território do Dragão de Gelo, as impressões digitais de sangue no contrato, cada um era como um martelo pesado atingindo seus corações. Se fosse realmente uma falsificação, por que os selos estão tão perfeitos? Como os bárbaros conheceriam esses formatos de documento? Discussões surgiam e desapareciam, o ar impregnado com o cheiro de carvão e sangue, misturado a uma emoção indescritível. Nesse momento, eles acreditavam que fosse 7 ou 8 décimos. Alguém olhou furtivamente para Louis, mas viu a expressão calma do jovem conde, seu olhar percorrendo indiferentemente a multidão, como se tudo estivesse sob controle. No entanto, a voz de Lambert quebrou o silêncio novamente. Há também 2 bárbaros assimilados sobreviventes, presa de gelo e Nak, que estão dispostos a testemunhar. Os 2 foram trazidos à frente, com os rostos pálidos e vestindo capas de guarda esfarrapadas. Lambert disse em voz grave. Eles eram originalmente bárbaros, posteriormente incorporados à guarda por cavaleiros sob o comando de Sua Alteza Real, o 6º príncipe. Na noite do ataque foram eles que pessoalmente abriram a passagem secreta ao norte. Essas palavras foram como uma enorme pedra atirada, causando grande alvoroço. Todos os nobres se viraram para olhar para os 2 bárbaros, com os olhos cheios de descrença e repulsa. Presa de gelo tremia por inteiro, com as mãos presas por correntes de ferro e os joelhos mal conseguindo sustentá-lo. Ele baixou a cabeça, os lábios tremendo, quase inaudível. Nós agimos sob ordens. As ordens vieram de Sua Alteza Real, o príncipe. No meio da frase, um lampejo de medo cruzou seus olhos, e ele não conseguiu continuar. A situação de Nak era pior. Seu rosto ainda estava manchado de sangue, seus olhos vermelhos, e ele estava praticamente sendo empurrado para se levantar. Ele gaguejou tremendo e acrescentou, foi Sua Alteza quem nos deu o distintivo e o símbolo, para nos permitir ajudar os bárbaros a entrar na cidade. Após falar, ele desabou pesadamente no chão, com a testa pressionada contra os tijolos de pedra frios, suor e lágrimas se misturando enquanto caíam. Suas vozes eram lamentavelmente fracas nas ruínas silenciosas, mas ainda assim, eram como 2 pregos que, um a um, cravaram-se no coração de todos. Os nobres trocaram olhares, e sob o brilho persistente das chamas, as expressões de todos eram complexas, crença e descrença entrelaçadas em cada rosto. Até mesmo o ar parecia se solidificar. Pouco tempo depois, os cavaleiros de Lambert retornaram, apresentando diversas cartas encontradas nas residências dos nobres. Os grossos selos de cera indicavam claramente Holmes, Cran, Bolton, Arlov, Iman. As cartas detalhavam a disposição dos assentos para a reunião, a ordem dos discursos, o posicionamento dos cavaleiros e a manipulação da opinião pública contra a Maré Vermelha, incluindo também a frase, se a Maré Vermelha for atacada, é a vontade dos céus. Aproveitem a oportunidade enquanto ela surgir. Capítulo 364. Pouco tempo depois, os cavaleiros de busca de Lambert retornaram, apresentando diversas cartas encontradas nas residências nobres. As cartas indicavam claramente Holmes, Cran, Bolton, Arlov, Iman. As cartas registravam meticulosamente a disposição dos assentos para as reuniões, a ordem dos discursos, o posicionamento dos cavaleiros e a orientação da opinião pública contra a Maré Vermelha. Por fim, foi acrescentada uma frase, se a Maré Vermelha for atacada, é a vontade dos céus. Aproveite o poder enquanto a oportunidade está quente. Todos os presentes ficaram ainda mais chocados. Os rostos dos 4 nobres empalideceram, suas pernas fraquejaram e eles quase desmaiaram. Esta não é a minha carta. A voz de Holmes tremia e sua boca ainda se contraía. Isso foi só um rascunho de reunião.
Cran quase rugiu em desespero, com as veias saltando na testa. Alguém falsificou meu selo. Arlo estava encharcado de suor, com a voz trêmula. Vocês estão tentando nos incriminar. Enquanto falavam, ficavam cada vez mais aflitos, chegando a se ajoelhar, segurando as cartas com as mãos trêmulas e explicando freneticamente que haviam sido injustiçados. Nunca pensamos em trair. O sexto príncipe foi o instigador. Algumas desculpas precipitadas ecoaram nas ruínas vazias, dilaceradas pelo vento frio, parecendo excepcionalmente impotentes. Arlos baixou a cabeça, cerrando as palmas das mãos com força, as unhas cravando-se na carne. Os olhos de Iman percorreram o ambiente, observando Louis, mas sem ousar encará-lo. O medo e o arrependimento se espalharam por seus corações. Eles se arrependeram de terem se aproximado tanto de Asta, aquele louco. Se forem considerados culpados de conluir com bárbaros, suas famílias, feudos e sobrenomes poderão ser apagados após esta noite. Além disso, eles foram de fato injustiçados. Nunca haviam conspirado com bárbaros, apenas queriam causar alguns problemas para a Maré Vermelha. Lambert respondeu friamente. Cada carta contém um selo e uma assinatura. Se não foram escritas à mão, como poderiam ter sido obtidas? A respiração deles ficou rápida, quase suplicante, enquanto murmuravam em defesa. Por favor, investiguem mais a fundo. Talvez alguém tenha nos incriminado. Suas vozes foram ficando cada vez mais baixas, até finalmente se dissiparem no silêncio. Os outros nobres olharam para eles com incredulidade, pois as evidências corroboravam perfeitamente a versão dos bárbaros. Agora, as provas incriminatórias estavam cada vez mais completas, e tudo indicava que a imprudência de Asta era a causa desse ataque sangrento. O ar estava denso com o cheiro de carvão e sangue, e a luz da fogueira iluminava o rosto de todos. Os nobres acusados respiravam com dificuldade e os lábios pálidos. Queriam se defender, mas não conseguiam pronunciar uma palavra. Os nobres presentes trocaram olhares com expressões complexas. Alguns ficaram zangados, outros aliviados, e outros ainda baixaram a cabeça em segredo, temendo serem arrastados para esse julgamento. No canto, Seifer, que estava ferido, permaneceu em silêncio durante todo o tempo. Ele já sabia o que Asta havia feito pelas suas costas. Às vezes, ele cuidava de assuntos territoriais e sabia que Asta estava reunindo bárbaros, mas nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Seu coração estava morto, e ele assumiu a responsabilidade, sentindo que o havia ensinado errado. O olhar de Seifer desviou-se para o lado, onde a esposa de Asta e seus 2 filhos tremiam de frio. Ele sabia que esse fardo não podia ser imposto a Asta, caso contrário, a reputação do príncipe seria arruinada e seus descendentes não sobreviveriam. Ele não tinha filhos e sempre criou Asta como se fosse seu próprio filho. Linhagem, reputação, a dignidade do império, tudo se misturava naquele momento, formando um fardo pesado em seu coração. Após compreender tudo, Seifer levantou-se lentamente, com a voz rouca mas resoluta. Fui eu. Agi pelas costas de Sua Alteza, em conluio com Holmes, Cran, Bolton, Arlo e Iman. Sua Alteza é inocente. Louis ficou ligeiramente atônito. Ele sabia, através do sistema diário de inteligência, que Asta havia feito tudo isso pelas suas costas. Ele não esperava que aquele velho fosse capaz de tanto pelo sexto príncipe, a ponto de sacrificar sua reputação póstuma. Uma emoção complexa relampejou em seu coração, um toque de surpresa e uma admiração indescritível. Os nobres presentes também ficaram atonitos e em silêncio. Agora que as provas estavam tão completas, todos entenderam que somente Asta poderia realmente mobilizar os bárbaros e tramar tudo isso. E mesmo assim esse velho general estava disposto a assumir toda a culpa. As pessoas murmuravam em espanto, algumas balançando a cabeça em descrença, enquanto outras, secretamente, soltavam um suspiro de alívio. Se um príncipe tivesse realmente conspirado com bárbaros para atacar nobres, a situação seria terrível demais, desestabilizando ainda mais o já instável cenário político do norte da região do Escudo. Mas agora ter um velho general disposto a assumir toda a culpa não era necessariamente uma coisa ruim para eles. Todos voltaram seus olhares para Louis. Afinal, somente Louis poderia tomar a próxima decisão, determinando quem viveria. Após um momento de silêncio sepulcral, Louis finalmente se levantou e disse calmamente: Sua Alteza, o sexto príncipe, morreu pelo país e é um mártir do império. No entanto, traidores e conspiradores devem ser expurgados. Ele anunciou. O general Seifer, incitado por bárbaros e avaliando mal a situação, causou tumulto na reunião. Ele agora se rendeu e confessou sua culpa. No entanto, devido às suas contribuições para o império, ele será enviado à capital imperial para ser julgado. A esposa e os filhos de Asta serão escoltados de volta à capital imperial para reassentamento. As 4 famílias de Holmes, Cran, Arlo e Iman, por sua instigação e auxílio, são listadas como corresponsáveis e serão executadas imediatamente. Seifer respirou aliviado ao ouvir o veredito de Louis. Ele sabia que Louis havia demonstrado misericórdia. De volta à capital imperial com a influência de sua família, ele teria uma chance de sobreviver, e a esposa e os filhos de Asta também estariam mais seguros na capital imperial. Por outro lado, ao ouvirem a palavra execução, os 4 inicialmente não reagiram, permanecendo imóveis. Holmes murmurou, execução. Sua voz estava fraca, como se ainda esperasse que alguém intercedesse por eles. Foi somente quando os cavaleiros da Maré Vermelha avançaram e pressionaram seus ombros que o som metálico e frio das armaduras os despertou completamente. Holmes foi o primeiro a reagir, caindo de joelhos e prostrando-se repetidamente. Não, meu senhor. Sou inocente. Não fiz nada. O rosto de Cran ficou vermelho como um tomate, seus olhos injetados de sangue. Por favor, me dê uma chance de explicar, eu estava apenas seguindo ordens. Foi Sua Alteza quem? Mas antes que ele pudesse terminar, um cavaleiro da Maré Vermelha o derrubou com um chute violento no chão. Arlo se debateu e rugiu. Seu pirralho não tem o direito de julgar um nobre honrado do norte. Meu avô levou uma flechada pelo duque.
Sua voz era aguda, repleta de uma vontade desesperada de viver. A última pessoa, Iman, parecia entorpecida, tremendo enquanto fechava os olhos, murmurando baixinho como se resignado ao seu destino. Eu só. Os 4 foram forçados a se ajoelhar, um após o outro, implorando, amaldiçoando, em silêncio, emoções entrelaçadas em camadas. Até que o primeiro clangor de uma lâmina cortou o ar e o sangue espirrou diante dos olhos de todos. Os movimentos de Lambert eram precisos e rápidos, cada golpe tão veloz quanto um relâmpago. Quando a segunda lâmina caiu, os palavrões raivosos de Kran cessaram abruptamente. A terceira lâmina foi acompanhada por um lamento assustado. Ao cair na quarta lâmina, Iman soltou apenas um leve suspiro. O sangue escorria em linhas sinuosas pelas rachaduras nos azulejos do chão, e o cheiro de sangue no ar se intensificava. Entre os nobres presentes, alguns observavam com interesse, regozijando-se, enquanto outros tremiam e baixavam a cabeça, sem ousar olhar novamente. Os nobres próximos à primeira fila cochichavam entre si, numa mistura de eles mereceram morrer, e a punição é muito severa. Lambert embainhou a espada e recuou em silêncio. O local inteiro estava tão silencioso que só se ouvia o vento e o som do sangue pingando. Todos entenderam que o golpe de Louis não era apenas uma punição, mas uma declaração do início de um novo domínio no escudo do norte. Louis apenas olhou para as manchas de sangue, seus olhos frios, sua expressão inalterada. Chamas dançavam atrás dele, projetando uma silhueta vermelho-dourada. A partir daquele momento, ele deixou de ser o senhor da maré vermelha e se tornou o verdadeiro governante do escudo do norte. Nasceu um novo rei do norte, sucessor do duque Edmund. 4 dias se passaram desde a noite do ataque bárbaro. A conferência de reconstrução do escudo do norte ainda estava adiada. A mansão incendiada foi reparada temporariamente, novas vigas de madeira sustentaram o telhado e as marcas do fogo ainda permaneciam nos pilares de pedra carbonizados. Através da clarabóia quebrada, entravam vento e neve, fazendo tremular a bandeira do dragão do Império Sangue de Ferro. Os nobres pareciam tensos, alguns até mesmo sentando-se com bandagens. Cada passo ecoava nos ladrilhos de pedra pesados e opressivos. Sentado na cabeceira da mesa estava o jovem Lord Louis Calvino. Ele vestia um manto militar preto e vermelho, e o emblema do escudo do norte brilhava em seu peito. Embora nominalmente ainda fosse apenas um conde, e sem qualquer posição oficial na conferência de reconstrução do escudo do norte, ele sentou-se à cabeceira da mesa, e ninguém ousou se manifestar, porque todos sabiam que o assento que deveria ter pertencido ao sexto príncipe, agora só poderia ser ocupado por Louis. O corpo de Asta, juntamente com o comboio que escoltava Seifer, já havia partido para o sul, em direção à capital imperial. O salão estava silencioso, com apenas o crepitar suave do fogo na lareira. Louis levantou-se lentamente, seu olhar percorrendo a todos enquanto começava. A situação do Império, como todos vocês sabem, é terrível. O regente está isolado, o poder imperial está em declínio, as províncias do sul estão em turbulência. A fronteira oeste cortou o fornecimento de grãos e o escudo do norte é a última barreira do Império. Louis fez uma pausa, seu tom suavizando. Sua Alteza, o sexto príncipe, faleceu, mas devemos assumir sua responsabilidade e proteger o escudo do norte. Se continuarmos a agir de forma independente, o escudo do norte poderá se transformar em ruínas a qualquer momento. Portanto, proponho que trabalhemos juntos para proteger esta terra. O Conde Calvin tem razão. O escudo do norte precisa se unir. Yoen bateu com a mão na mesa, assentindo em aprovação. No entanto, o Marquês Corey, da antiga nobreza do norte, apenas deu um vago O Visconde Har, ao lado dele, engoliu o vinho que lhe restava na garganta e forçou um sorriso, dizendo, sim, sim, protegendo o escudo do norte. Os senhores vassalos da Maré Vermelha do Sudeste foram os primeiros a responder em voz alta, com expressões sinceras e entusiasmadas. Eles já haviam experimentado por muito tempo os benefícios do sistema de Maré Vermelha e elogiaram Louis como aquele que realmente poderia conduzir o escudo do norte para fora do inverno. Enquanto isso, os membros da antiga facção nobre exibiam expressões complexas, seus lábios mal se movendo, murmurando em concordância, sem ousar expressar seus verdadeiros sentimentos. Havia uma mistura de admiração e hesitação no ar, mas ninguém ousava se opor abertamente a essa afirmação, nem pela razão nem pela emoção. Alguém suspirou baixinho, outros franziram os lábios, seus olhares alternando entre a mesa e Louis. A luz da fogueira iluminava o rosto de cada pessoa, obscurecendo suas expressões. Em seguida, Louis anunciou o início oficial da reunião. Os lordes de todos os lados apresentaram sucessivamente propostas de reconstrução, e o clima imediatamente ficou tenso. O representante da facção remanescente de Holmes foi o primeiro a se levantar, juntando as mãos em concha e dizendo: os vários territórios do norte devem restaurar sua autonomia, com cada família recrutando e mantendo tropas de forma independente. O Império pode supervisionar, mas não há necessidade de restabelecer novos órgãos administrativos. Assim que ele terminou de falar, vários nobres idosos assentiram em concordância, repetindo: é verdade, o escudo do norte sempre foi autossuficiente e esta é a nossa tradição. Yoen franziu ligeiramente a testa, recostando-se na cadeira e murmurando: o resultado da autossuficiência é não ter dinheiro para comprar comida. Você não tem noção da sua própria força? Ousa dizer que não vai comprar grãos baratos da Maré Vermelha? Suas duas perguntas criaram um silêncio constrangedor na sala. Logo em seguida, um conde de meia-idade da facção expansionista do sul se levantou com a voz trêmula. Acredito que a capital imperial deva enviar um comitê de supervisão para retomar o controle das finanças e da defesa, a fim de destacar a autoridade imperial.
Assim que ele terminou de falar, todo o salão ficou em silêncio por um instante, para depois explodir em sussurros. A capital imperial. Eles não conseguem nem cuidar de si mesmos. Enviar pessoas para o escudo norte agora só traria mais aproveitadores. Alguém zombou com desdém, outros simplesmente balançaram a cabeça e suspiraram, claramente achando a sugestão muito distante da realidade. Em meio ao clamor, Louis levantou-se lentamente, colocou a palma da mão sobre a mesa e declarou calmamente: cada território está convidado a aderir voluntariamente à Aliança de Reconstrução do Escudo do Norte, compartilhar recursos, coordenar a defesa, unificar rotas comerciais. Não iremos suprimir seus direitos, mas apenas unir o destino do Escudo do Norte. Ele examinou a sala. Isto não é uma ordem, mas um convite. As condições de hoje são as mais favoráveis. Todos devem considerar cuidadosamente. Aliança, isso não soa mal. O sistema de maré vermelha pode realmente permitir que as pessoas sobrevivam. Após um momento de silêncio, vários nobres conversaram em voz baixa. Louis observou a multidão, acenou levemente com a cabeça e, em seguida, fez um gesto na direção de Bradley. Bradley levantou-se, desenrolou um pergaminho e falou com grande convicção: senhores, o conceito de aliança do Conde não é mera conversa, mas possui um plano de implementação concreto. Todos os territórios que desejarem aderir desfrutarão imediatamente de prioridade comercial e ajuda material. Isto não é caridade, mas sim cooperação. Olhando para o pergaminho em sua mão, ele explicou eloquentemente: o Salão do Conselho Material do Escudo Norte será responsável por regular os fluxos de materiais. Você poderá receber grãos, madeira e minério de ferro de acordo com sua parte e desfrutar do comércio a baixo custo proporcionado pela rede de transporte da Maré Vermelha. Os membros da aliança também serão isentos de alguns impostos e terão prioridade no fornecimento de suprimentos de inverno. Murmúrios baixos se espalharam pela multidão. Alguns nobres demonstraram interesse, enquanto outros franziram a testa calculando. Aqueles nobres versados em negócios já calculavam os lucros em suas mentes, pois sabiam que as indústrias da Maré Vermelha eram completas, convenientes e, o mais importante, baratas. No entanto, os mais cautelosos se perguntavam: se a Câmara Municipal controlasse os grãos e o ferro, quanta autonomia lhe restaria no futuro? Além disso, o tom de Bradley mudou: o sistema de defesa militar implementará o despacho coordenado. Seus exércitos ainda serão comandados por seus respectivos líderes, mas vocês receberão equipamentos militares, poções e suporte de treinamento fornecidos pela Maré Vermelha. Vamos estabelecer academias militares em conjunto e compartilhar suprimentos militares. Em outras palavras, os soldados da nobreza não lutarão mais sozinhos. Vários senhores feudais mais fracos da fronteira trocaram olhares, claramente comovidos pelas palavras: apoio de suprimentos militares. Mas um velho nobre bufou: defesa coordenada? Isso é só a Maré Vermelha controlando nossos cavaleiros. Bradley prosseguiu: além disso, serão criadas uma aliança comercial e o pavilhão de entretenimento norte. A primeira garante a segurança do comércio, enquanto o segundo assegura o fluxo de informações e as atividades diárias de entretenimento, bem como a ordem do festival. Seus nomes, conquistas e histórias serão cantados por bardos por todo o escudo do norte. O nobre vaidoso riu e sussurrou: parece bastante vantajoso. Bradley enrolou o pergaminho e fez uma leve reverência. Este é o plano proposto pela Maré Vermelha: cooperação, assistência mútua, coexistência. Louis deu um leve sorriso: cavalheiros, não os forçarei. Isto é voluntário. Mas, como disse Bradley, as portas da Aliança do Escudo do Norte estão sempre abertas para vocês, mas as condições nem sempre serão tão generosas. Se perderem a oportunidade de hoje, ela não se repetirá. Assim que sua voz se calou, o salão mergulhou novamente em silêncio. A reunião chegou ao fim em um clima tenso. O escriba da Maré Vermelha deu um passo à frente, desenrolando um juramento em pergaminho que brilhava à luz de velas. Yoin foi o primeiro a se apresentar, assinando seu nome sem hesitar. Os lordes interessados também assinaram sucessivamente, mais de uma dúzia deles carimbando os selos de suas famílias com expressões ora resolutas, ora ansiosas. Os demais baixaram a cabeça em silêncio, esfregando os joelhos com os dedos, sem vontade de pegar na caneta. Alguns balançaram a cabeça levemente, outros morderam os lábios, observando. Quando a última caneta foi posta, o salão de reuniões mergulhou num silêncio sepulcral. Entre todos os nobres proeminentes no Escudo do Norte, metade havia assinado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!